Falou, fulanas e fulanos, meu nome é Alberto. Meu nome é Jéssica. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Falou Fulano Podcast, onde o próximo convidado pode ser você. Hoje estamos aqui para falar de uma causa muito justa, muito de cunho muito responsável, que é nada mais, nada menos que o Setembro Amarelo. Então, nada melhor do que finalizar esse mês de setembro falando sobre esse assunto que é bastante sério, é de cunho de bastante responsabilidade. Por isso que a gente trouxe dois profissionais aqui, a doutora Dani, que é psicóloga, que vê mais essa parte da questão de sensibilidade, a parte técnica, né? A parte psicológica, né, profissional. E trouxemos o professor Dinarte, que ele é professor de sociologia, para tentar esmiuçar nas bases da formação da sociedade, né, do comportamento humano em sociedade, para tentar ver essa questão de se a gente consegue ver como surgiu, né, essa questão das pessoas que tiram a própria vida, né, que é o do suicídio, um comportamento em sociedade. Ou talvez uma visão profissional de vocês, como a gente poderia combater isso? Quais são os sinais? Como o Dani estava falando antes, que a gente já conversando antes, né? São vários os fatores, né, Dani? É multifatorial, não tem um motivo. A pessoa tirou a própria vida por motivo X. Talvez é uma sucessão de coisas que foram acontecendo, né, professor? E aí vai juntando ali, aquela pessoa não consegue lidar com isso, que a gente precisa, principalmente os jovens, não sei se na escala é isso, mas os jovens, eles precisam encontrar uma solução rápida para resolver o problema dele, e às vezes tirar a própria vida é uma saída errada, mas... uma saída que eles encontram nesse momento, né? Mas antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, né, sobre esse assunto tão sério e que é um tabu, né, ainda, né, que justamente o Setembro Amarelo ele surgiu com esse intuito de quebrar esse tabu e falar-se mais sobre a questão do suicídio. A gente precisa falar dos nossos apoiadores, que somos nós mesmos apoiando nós mesmos, entendeu? Inclusive, se você quiser apoiar a ideia do Falou Fulano, essa ideia incrível que é abrir o debate, normalizar o diálogo, que é gerar valor para a sociedade, contribuir de alguma forma positiva para a sociedade, curar as bolhas, né, entre em contato com a gente, para a gente ver aí as possibilidades de apoio, seja financeiro, seja moral, seja em equipamento, ou simplesmente fazendo presença, né, participando aqui, até porque também participar aqui do nosso bate-papo também já é um investimento. Em conteúdo e tal. Então, faça as honras e fale sobre... Vou fazer as vezes aqui hoje. O nosso primeiro apoiador e patrocinador, né, é Adonai Caixa aqui. Está aparecendo aí no QR Code, né, se você passar o seu celular, vai ser transportado diretamente para as redes sociais. A Adonai Caixa aqui é um correspondente sólido, é um correspondente bancário negocial, só trabalha com a parte negocial da Caixa Econômica Federal. Então, se você tem um sonho de realizar a compra da sua casa própria, se você deseja abrir uma conta, fazer um empréstimo, fazer um Pix, qualquer serviço bancário que não seja recebimento e pagamento, né, a gente faz só a parte negocial. Pode entrar em contato, a Adonai Caixa aqui está nesse momento funcionando, né, lá no fundo da Caixa Econômica Federal, no fundo literalmente, bem colado com a agência da Caixa, sem estresse. Lá vai ter o pessoal que vai te atender, inclusive eu, se vocês precisarem de qualquer informação sobre financiamento habitacional, nós somos especialistas em aquisição do primeiro imóvel e do segundo e do terceiro também, caso você queira aumentar o seu patrimônio. E agora a gente tem também o segundo patrocinador, e não menos importante, que é a Setstone. Está aparecendo aqui o QR Code para vocês. Vocês vão também passar o celular e vai ser transportado direto para as redes sociais. Lá você vai encontrar um portfólio lindo, né? A empresa é muito organizada, ela é delivery, ela entrega também para todo o Brasil. E eles vendem peças de vestuário masculino e feminino, com aquela pegada de estilo, de personalidade. E você pode conferir acompanhando a página, né? Eu uso Setstone, eu já uso há um tempo, eu já usava antes desse projeto nascer. O Alberto também usa Setstone. E é isso, né? Confere lá que é top. Então é isso aí. Pode aproximar também. Fica à vontade, professor. E você também, mudando para mexer, fazer o que quiser. Diante de toda essa questão, né? Essa questão social, como foi que surgiu
essa questão, né, de tentar quebrar esse tabu. A gente sabe que o Setembro Amarelo, ele é voltado para a questão de tentar combater as pessoas que cometem suicídio, mas tentando falar de uma vertente mais generalizada, nós temos o professor de Sociologia aqui, né, de Narte. Gostaria de, mais uma vez, de agradecer a presença de vocês, dizer que vocês sejam todos vocês muito bem-vindos, vocês são muito bem-vindos aqui. O QR Code deles também estão aparecendo na tela. Vai aparecer o QR Code vocês na conheceram tela. A página social, a rede social dos dois, né? Sim, com certeza. Aí, principalmente da doutora Dani, né? Para atendimento e tal. Para esse episódio especial, quem quiser entrar em contato para pedir ajuda, para buscar ajuda. Por favor, fale com Dani. Por favor, fale com a doutora Dani também. E vai também estar passando o QR Code aqui do CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês acessem o QR Code aí, para quem quiser buscar ajuda. Também, né? Caso precise. Vai passar o número também aí, quem quiser ligar para buscar ajuda. O número é 188, né? 188, né? 188. Eu queria agradecer o convite, fiquei metida, lisonjeada, me achando. Assim, parabenizar vocês pela iniciativa. Acho o programa incrível, essa ideia de vocês é incrível e assim, e ainda mais falar sobre o Setembro Amarelo. É uma honra para mim estar aqui, que gosto tanto do tema, que trabalho com isso. Então, eu queria agradecer e parabenizar. Dana, obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. E o professor também, muito obrigado pela sua presença e tal. Gostaria de saber de vocês, a sua visão como professor de Sociologia. Você também é sociólogo ou é só professor de Sociologia? Eu sou divulgador da ciência sociológica, digamos assim. Esmiuçando as raízes da vivência humana em sociedade, o que é que a gente pode extrair daí e ver se há uma raiz de algum motivo que leve social, né? algum motivo social que leve as pessoas a cometer o suicídio e tal. Então vamos lá, né? Primeiramente, reforçar a palavra aqui da doutora Dani, parabenizar vocês pelo programa, né? Dizer que o programa, ele representa na linguagem sociológica o que a gente chama de processo de autognose social. Ou seja, é a sociedade contribuindo para o seu próprio esclarecimento. Então, quando você traz aqui, como já trouxe outros momentos sobre educação, né? Sobre profissionais, tipo fotógrafo, bandas de rock e tal. E agora a discussão sobre esse tema suicídio, você está contribuindo diretamente para pessoas que, no seu cotidiano, às vezes não tem tempo para se dedicar ao estudo, né? Devido às suas correrias do dia a dia. Então, isso contribui muito para esse processo de autoconhecimento, né? A sociedade moderna tem essas contribuições. E, ao mesmo tempo, desenvolve um papel pedagógico, porque contribui para a chamada democracia cognitiva. Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é daquele filme chamado Titanic. Lembra lá o Leonardo DiCaprio, né? Ele é financeiramente pobre. Isso. Só que ele tem muito conhecimento de arte. Isso permite ele se elevar. Até lá dentro do navio, ele senta lá entre pessoas da nobreza, né? Isso, é verdade. Ele tem uma certa consegue cultura, um acesso, né? Ele consegue um acesso, cultura, né? E aí, um dos camaradas tenta humilhá-lo, porque o cara é rico, a roupa dele traz, não sei o quê, e quando perguntam a Leonardo, lá no personagem, sobre arte, ele dá uma aula. Ora, se não é possível, ou se é muito difícil você ter uma democracia econômica, uma democracia cognitiva já é demonstrado que é possível. Então, o programa acaba atuando também nessa contribuição social, né? Antes de chegar no assunto propriamente dito, dizer mais uma coisa que é o seguinte. A sociologia, ela é praticamente a ciência específica da sociedade moderna. Sim. Né? O que é que a sociologia estuda? Ela estuda sociedades modernas, que são as sociedades pós-industrial, pós-revolução francesa, pós-revolução científica. Qualquer pesquisa que você faça hoje por aí, você vai ver que ele está lá contaminado com as contribuições da sociologia, porque ela dá ênfase a compreender a característica da sociedade. E quando chega no suicídio, né, uma das obras do clássico da sociologia, Durkheim, foi justamente pensar o suicídio. Porque quando nós olhamos para o suicídio, nós temos a impressão imediata de que o suicídio é um fato puramente individual. Existe atitude mais egoísta do que tirar a vida de si próprio? Não. Entendi. Né? Não. Só que o Durkheim vai dizer, não, peraí, eu percebo que é uma contribuição social para esse fato.
Por mais que haja uma manifestação individual ali, por trás há fatores sociais que inclinam ou predispõem o indivíduo para tal fato. Claro, levando em consideração também as contribuições, conhecimentos psicológicos. Então, só para essa introdução, né? Falar sobre isso, é que a sociologia tem muito a contribuir e a esclarecer sobre esse fato tão comum, que na verdade em sociologia a gente não fala em suicídio, nós falamos em suicídios. Suicídios, né? Suicídios. É porque a sociologia ela trabalha muito com termos estatísticos, né? Uhum. Buscando padrões E o na coletivo, sociedade. né? Ele não busca um indivíduo, ele não faz o tratamento como a doutora pode, Não, né? Tratar individualmente ele aquele problema. Ele vai Exato. buscar o geral, né? Quais são as características gerais desse fenômeno? Por exemplo, você não tem taxa de um suicídio, você tem, às vezes, muitas vezes, padrões, né? Que se reproduzem de um ano ao outro. Entendi. Que o Durkheim chama de taxa suicidógena. Eu vou até citar um dado aqui rapidinho, olha. Em 2017 foi registrado em Sergipe 37 suicídios. Em Sergipe, né? Em Sergipe, aqui são dados de Sergipe, depois outros dados. Em 2018 esse número pulou para 64. Né? Em 2019 teve um acréscimo ainda maior, foi para 109 suicídios registrados aqui no nosso estado. E em 2020 já foram registrados 124 suicídios. Sergipe é o segundo ou terceiro no Nordeste com a maior taxa de suicídio por 1.000 pessoas. É muito grande. É muito grande. E aí, Alberto, por vezes eu não vejo a questão do suicídio como um tabu. Eu vejo como um desinteresse de se discutir o tema e de tratá-lo de maneira racional. Tanto quanto suicídio. A gente está até conversando há pouco ali. Ou tanto quanto homicídio. Que a gente fica muito naqueles dados supérfluos, mas assim, quando é que nós vamos fazer aqui uma atividade multidisciplinar, vários profissionais de várias áreas, tratando desse tema? Porque é extremamente grave, tanto suicídio como o próprio homicídio. Eu acho que assim, eu acho que esse é um dos maiores problemas sociais, porque não é só a questão do suicídio que não é debatido, né? O preconceito existe muitas das vezes porque as pessoas não buscam discutir nada. A gente não discute. Ok, vamos supor, a escravidão, ela foi uma realidade. E quer não, isso pôs pessoas como os negros em uma situação De inferioridade. Que perdura até hoje. Que perdura Exato, você até tem- hoje e as pessoas criaram essa visão preconceituosa. Se você não busca discutir essa questão para tentar ao menos amenizar ou normalizar, porque é normal, são pessoas comuns que passaram. A gente tem uma dívida histórica, que quer não, com os negros. Com os índios também. Com os índios também, por causa dessas questões. E o preconceito surge justamente daí, porque não se discute. Aí você fala-se muito sobre vitimismo, fala-se muito hoje em dia, né, sobre a geração do mimimi, Tava pensando entendeu? nisso, Que eu acho um termo esdrúxulo, chulo demais. Como é que você vai falar disso se você não gera uma visão de empatia sobre a pessoa? Então, e na questão do suicídio também, as pessoas estão passando por problemas, por exemplo. Eu passo por um problema que é o mesmo problema que você passa. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, um problema de desilusão amorosa. Desilusão amorosa, por exemplo. Você passa por uma desilusão amorosa, só que eu consigo superar isso de forma mais fácil que você ou que o outro. Por quê? Porque é uma questão de perspectiva, é uma questão de sensibilidade. Cada um tem a sua perspectiva e a sua forma de enxergar e sentir isso. Entendeu? E também tem a questão, Roberto, de... Você falou sobre relacionamento, mas tem pessoas que perdem alguém muito próximo, que não conseguem mas foi superar, só um né? exemplo. Não, É só um justamente exemplo. que não consegue superar. Tem aquela pessoa que tem um vídeo seu pessoal exposto. Muitas jovens, muitas mulheres já se mataram com isso, né? Digo que eu já vi nos jornais e tal. E então são vários fatores mesmo que faz aquele gatilho. Tem pessoas que lidam com isso de boa, como você falou. Tem pessoas, eu no meu caso poderia me lidar melhor, mas o outro não. Entendeu? E às vezes as pessoas não precisam ficar pra sempre em um relacionamento, porque muita gente fica com medo que o outro se matem, né? Às vezes você não tá feliz e fica naquele relacionamento porque sabe que se a pessoa talvez não suporte a separação, né? Doenças também, às vezes a pessoa tem uma doença e descobre, não consegue nem tratar ela porque se entrega mesmo, já quer se matar e morre mesmo. Eu acho que é algo que a gente precisa discutir mesmo, realmente, porque são vários fatores, né, Dani? Como você estava falando.
O suicídio, ele existe desde que existe vida. Uhum. É que o contexto, ele vem mudando com o passar do tempo. E relacionado à saúde mental é muito recente. Então, na antiguidade, os romanos se matavam para, como é que eu posso dizer? Para garantir a sua honra, para não deixar que o adversário lhe mate, ele ia e se matava. Então, hoje o contexto mudou um pouco. E até a gente perceber que esse contexto está relacionado à saúde mental é algo muito recente, entendeu? É por isso que se fala tanto nesse preconceito. Quando a gente vai falar de escravidão, a gente não fala dos fatos como eles realmente aconteceram. A gente retrata como a novela retrata. E a gente sabe que as coisas não são daquele jeito. Os negros não eram tratados daquela forma. Não existia essa relação de paz, amor, como tem na novela. Eu sei que a novela é um caso de ficção, mas a sociedade se baseia, né? Se baseia naquilo. Então, a saúde mental é do mesmo jeito, é uma construção. E aí o suicídio, como a gente vê hoje, ele está, sim, diretamente relacionado à saúde mental. Esses dados que o professor trouxe são importantíssimos, porque só enfatiza e reforça em base ao que a gente fala, que ele só aumenta. É uma crescente, a saúde mental ela vem se fragilizando e existem inúmeros fatores de risco que a gente pode colocar aqui. Mas a campanha do Setembro Amarelo surgiu nos Estados Unidos quando um jovem cometeu suicídio no seu carro amarelo. Interessante. Ele tinha um Mustang e era muito contente, alegre, porque a gente precisa colocar isso aqui, que antigamente, até pouco tempo atrás, a gente falava de depressão, alguém tristinho, alguém que chora muito, alguém caladinho. E a gente sabe que não é assim. Esse menino era muito carismático, muito querido, muito alegre, sorria bastante e um belo dia ele saiu no seu carro e bateu lá o carro em algum lugar e acabou falecendo. Então a família, os amigos, pelo carro ser amarelo, distribuíram fitas com cartões e uma frase que dizia: se precisar, procure ajuda. E foi no mês de setembro? Foi no mês de setembro. Entendi. E aí começaram as campanhas nesse sentido. No Brasil, ela é mais recente, veio surgir em 2003. E aí, desde então, se trabalha mais focado no setembro. Mas a gente que é da psicologia e da área da saúde, trabalha isso os 365 dias do ano. A gente trabalha na prevenção. Não é muito combater, não tem como a gente cessar a morte. Mas a gente previne. Em 98% dos casos, ele poderia ter sido evitado. Os números do professor, para mim, são gritantes, sabe? Porque eu me sinto responsável quando eu sei que alguém cometeu suicídio. Eu sei que eu podia ter feito alguma coisa. Entendo. Pesa para a gente que trabalha com saúde mental. A gente trabalha no sentido de evitar suicídio, homicídio. Mas como a gente está em foco no Setembro Amarelo, o professor até me questionou antes. Tem muitos dados aqui, por aqui, do fato consumado, apesar de que eu acho ainda alto, mas não é algo expressivo. Mas de pessoas que tentam. As tentativas, São tem isso baixas, também, né? As tentativas, Tem isso também. elas são maiores do que os E as fatos, tentativas, né? e as tentativas nada mais são do que sinais. É isso que eu ia falar agora pra você, perguntar quais são os sinais, Dani. Existem Então, sinais que o jovem, ou que o adulto, ou que o velho, né? Ou que. Muito. Criança geralmente não faz isso, né, gente? Nunca vi criança. Muito pouco. É muito pouco, né? Aqui no Brasil acho que é pouco mesmo. É pouco. Mas existem alguns sinais. A criança, é importante colocar, ela não é que é pouco, é que ela não consegue concretizar o fato. Ela sozinha, né? Mas crianças com tendências depressivas, elas verbalizam que Querem morrer, que quer morrer, que não queria ter nascido. E isso, se a gente não observar desde pequeno, o adolescente ele vai se tornar inseguro, se sentindo incapaz, cresce com aquela insegurança mesmo e acaba que ele pode sim vir a tornar a ter pensamentos suicidas Agora, Dani, como você disse, o jovem que morreu lá nos Estados Unidos, que deu né, referência ao Setembro Amarelo, ele era uma pessoa alegre, feliz. Quais são os sinais? Porque você disse,
nem sempre é a pessoa tristinha. E também o suicídio não está associado diretamente à depressão. Você pode ter depressão e não querer se matar, mas você pode simplesmente ser feliz em determinado momento e naquele dia você resolveu tentar contra a sua própria vida. E como é que faz? Se não é uma pessoa tristinha, nem uma pessoa, pode ser uma pessoa feliz. Como é que a gente identifica isso? Os sinais, eles existem e eles são dados. Não importa que o suicídio aconteça agora e, eu nunca percebi nada. Isso. Não, isso é uma defesa minha de não saber lidar com aquele problema e com aquele fato que está acontecendo na minha família. Tô entendendo. Então, eu digo que não percebi nada, é uma autodefesa e isso pode ser inconsciente. Isso é normal, no caso, né? Eu não estou dizendo que a pessoa está dizendo... Sim. A pessoa diz que eu não percebi nada, mas os sinais, eles existem. Por mais que... acurado de uma profissional, entendeu? Às vezes... É não saber também que pode procurar ajuda, né? Antes de você concluir, eu vou complementar. Semana retrasada, eu estava dando aula para o aluno sobre suicídios, né? E 2 alunos pediram a palavra e eles disseram, professor, já tentei. Vixe. Uma delas já tinha tentado mais de uma vez. Inclusive, eu conheço. Tem várias pessoas do meu ciclo social que tentaram cometer Só suicídio. que, veja, eu como professor, a minha formação não me dá calibre para que eu perceba os sinais como uma psicóloga pode perceber, entendeu? Então tem muito disso. Às vezes, realmente, os sinais estão ali manifestos, só que a gente está preparado, ou a gente está preparado o pior, a gente ignora, no sentido desse senso comum. É frescura, né, que você iniciou falta de coragem. Exato. Né? Entendeu? Isso Por favor, aí desculpe ter interrompido. Esses nomes despejorativos, né? Isso aí é o empurrão pro suicida. Isso. É aquele pontapé, a pessoa tá ali no precipício, você vai lá e dá um empurrão. E é o que mais a gente tá habituado a ver. A ouvir também. Quando isso, né? eu falo nos sinais, são coisas tão... que o professor fala, eu não tenho calibre, mas todo mundo tem essa sensibilidade. Basta olhar para o seu adolescente, adulto, que de repente se isola, que de repente come menos ou come demais, que de repente não quer mais tomar banho, não quer sair de casa, né? Malhar, não quer mais fazer o que fazia, ou se entrega à bebida, ou tá usando droga demais, passou a usar alguma substância que antes não usava e tá aumentando muito o uso. As falas também, gente. Eu não queria viver. Eu não queria estar aqui. Talvez se eu sumisse, fosse a solução de tudo. Uma única fala, ela já é, assim, indicador da gente ligar as antenas. A aluna falou lá, a gente tem que procurar alguma forma de chamar depois. Como foi isso? Né? Como foi isso? Me conta, quer falar um pouquinho sobre isso? E aí buscar em outras redes a ajuda necessária. O que eu tenho visto muito é que nos Insta, né, da vida aí, que a gente fica online o tempo todo. Nas redes, nas redes, é que algumas pessoas comentam assim, se você está passando por algum sintoma de ansiedade, me chame no direct. E aí, quando você vai ver, não é uma pessoa qualificada. Que tá ali, faz aquele perfil e tá ali só buscando retorno, seguidor, essas coisas, like, e aí faz o perfil lá do Setembro Amarelo e diz, se você tá sentindo alguma coisa, me chame no direct. E quando você chama, essa pessoa não tem essa qualificação e acaba ajudando da forma errada. Então, quando a gente percebe... prejudica, de certa forma. Né? Muito, muito, porque é o que Jéssica tá falando. É aquele empurrão que a gente acha que tá ajudando. Mas você tá com fraqueza? Que fraqueza é essa? Se anime pra vida, não sei o que, né? Se anime, sai dessa quarto, sai dessa cama, vamos passear. Isso é falta de Deus, você precisa de Deus no seu coração, São tantas as falas, né? Que acaba que empurra mais ainda aquele jovem, aquele adulto para a situação, sabe? E a gente precisa estar muito atento a isso. Quando a gente fala em ajuda, a gente precisa buscar a ajuda certa. A ajuda qualificada, a ajuda profissional. A gente, quando está com dor de dente, vai no dentista. A gente, quando está com problema no coração, a gente procura o cardiologista. E o cardiologista vai pedir exame e ninguém nem questiona. Vai fazer os exames. E porque para procurar um psicólogo, um psiquiatra, é tanto... Uma cerimônia danada, né? Há um arrudeio, como diz a história. Aquele arrudeio ali. Muito grande. E ele falou o tabu.
Ele trouxe isso. Não é que é tabu, é que a gente não sabe lidar com as questões e acaba mascarando tudo. A sociedade faz isso. A gente não sabe lidar com aquilo e diz, não vamos falar de suicídio não, porque aumenta os índices. Interessante isso, essa fala sua, Dani, que eu tive um estudo de dança. Eu trabalhava com crianças. Quando chegava, professor, no Setembro Amarelo, como falar com crianças sobre não se matar? Suicídio. Como é que você fala de um suicídio para criança? Pesado, a gente tentou, né? a gente pesquisei tanto, Dani, porque não tem também, é como você disse, meu Deus, eu não posso fazer algo que seja pior, né? Porque essas crianças precisam, não é que elas vão fazer isso, né? Que elas eram crianças, mas às vezes em casa pode ter alguém que esteja inclinado a fazer isso, ou um irmão mais velho e tal. Sim. E a gente tentava trabalhar assim, fazer com que elas falassem o que sentem. A gente fazia uma roda no chão, a gente chamava de momento lúdico, que é o acolhimento. Ela sentava e a gente começava, e aí, tia, me conte. Porque a gente sempre percebia que uma estava um pouquinho triste, ou outra um pouquinho mais feliz. Elas chegam diferente, cada um tem uma história. Uma ficava mais triste porque os pais brigavam em casa, outra estava um pouco feliz porque passou o final de semana na piscina. Então elas começavam a contar o que sentem, né? E sempre quando era uma pessoa que estava um pouquinho mais tristinha, a gente fazia elas se abraçarem e tal. A importância de falar o que sente. Era a única Muito forma que a gente importante. conseguia falar em suicídio, era isso, sabe? Pra não Muito falar suicídio, importante. que o que é suicídio, entendeu? Aí é tão pesado falar isso pra eles. É a questão do tabu que você falou, né? E a gente vai levando isso pra vida adulta. Não quer falar, não fala sobre. Os adolescentes, né? Eles têm uma dificuldade enorme. Pai e mãe têm uma dificuldade enorme de conversar com seu adolescente. Por quê? Porque eles se calam, eles se seguram ali e a gente não sabe como é que chega. Como lidar mesmo, realmente. Como é que uma mãe chega no assunto? Como é que, mas eu não. Às vezes o adolescente até traz o assunto e você já se arma toda. Então, é isso, é buscar mesmo conversar de uma forma naturalizada. Sem julgamentos, né, Sem Dani? julgamento. Quando o julgamento começa, o diálogo acaba. Porque se alguém chega para você e diz assim, Jéssica, eu quero morrer, eu terminei minha relação e quero morrer. E aí você já vai logo, vamos parar com isso, porque então você já, de alguma forma, já pré-julgou e aquela pessoa já vai, ela... Ela já não se abre mais com aquela pessoa ali, né? Então a gente precisa ouvir. Quem quer se matar, quem tem esse desejo, quem planeja, não é necessariamente a morte que ele deseja, ele só deseja acabar com aquela dor. É o alívio. O alívio de uma dor dilacerante que ele não sabe lidar. É interessante você falar isso aí, porque eu estava assistindo uma entrevista do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele é palestra Eu amo também. aquele senhorzinho, eu amo ele. Ele fala que tem um ditado que diz que ele sempre ouvia das mães, que é que não há mal que dure para sempre, como é? Não há mal que... Não, é uma frasezinha mesmo, peraí. Não há mal... Não é porque ele traz a questão, a luz, é aquele fato de que o jovem... Acho que você estava assistindo ontem, eu estava estudando ontem sobre isso. Que o jovem, ele quer uma solução... Uma solução... Ele busca o suicídio como uma solução permanente para um problema que ele é temporário. Exato. Entendeu? Ele busca uma solução permanente para um problema que é temporário. É isso, muito bem, Alberto, essa que fala você vai buscar o alívio ali na morte. A morte é o fim, né? Fim. Geralmente a gente encara a morte, a gente evita se falar muito em morte, né? A gente tanto que a gente usa termos como partiu dessa para melhor, tá de pé junto. Realmente usa esses termos jargões populares, né? Fulano, quem é do espiritismo fala atravessou, ou fez a passagem, desencarnou, falar termos desse tipo já justamente para evitar falar-se muito sobre morte, sendo que a morte ela é uma certeza. Só que assim, além da morte a gente sabe que existe a vida, e a vida ela é maravilhosa de se viver, né? Até a morte a gente vai viver todos os dias, Sim. né? E uma coisa que é muito interessante as relações ficaram fluidas. Hoje em dia é tudo muito fluido, passageiro. Hoje em dia, entre os adolescentes, vamos dizer, modinha, que eu não sei nem como é. O termo não é nem mais moda, né? Que eles usam, porque eu sou cringe, né? Cringe. O termo não é nem mais moda que usa. Mas entre eles, é moda não demonstrar sentimentos. Isso a gente sabe que em tudo vai agravar essas questões emocionais. Então, é como diz
Eu esqueço o nome Mário dele. Sérgio. Eu quero chamar de Roberto. Roberto, né? Pode chamar. Roberto. Roberto, sem o R. E aí é como ele diz, como o professor Cortella fala, eles querem resolver imediatamente algo que, de uma forma... Temporário e permanente, né? Com uma coisa que passa, que muda. Que passe. Ele tem uma fala também, sabe, professor, que eu acho bem interessante. Que ele também é filósofo, né? E ele fala que os adolescentes, os jovens, eles estão grávidos deles mesmos. E eles vão dar a luz a eles. A outro ser. A outro ser. Só que nesse processo ele não sabe disso. Então ele tá grávido, ele vai ter flutuações hormonais, ele vai ter alguns dias que ele não vai estar muito bem e tal. E isso começa a criar uma situação na mente dele que ele acha que vai ser pra sempre. Acabou o relacionamento hoje, ele acha que o mundo vai acabar. Ele foi mal numa prova, ele acha que vai ser reprovado, né? Ou perdeu uma pessoa importante da família, ou alguém ficou doente. Aí acha que o mundo vai acabar, então precisa, né? Aquela flutuação hormonal de quem está grávido mesmo e fica... E aí, então, todos os jovens... Toda a nossa sensação, ela é potencializada, ao né? máximo nos adolescentes. E também acontece o seguinte, nas sociedades modernas, há uma exigência muito grande dos indivíduos, cada vez maior. Por exemplo, para você exercer uma profissão, você tem que terminar 12 anos ou 13 de ensino médio, passar de 4, 5 anos em uma faculdade para que você venha exercer uma profissão. Isso é muito exigente. É muito exigente. Mas não é só isso que é exigido da gente. É muitas outras coisas. A dinâmica da sociedade moderna não é a dinâmica da sociedade tradicional. Um exemplo básico, quando você vai num ambiente que vende suplementos alimentares, né? Por que é importante tomar suplemento? A carga de energia que nós gastamos todo dia, em tudo, toda hora nós estamos sendo atingidos por alguma coisa, ou sempre fazendo, nos ocupando com alguma coisa. Então isso também gera inquietações, insatisfações, que por vezes elas se agravam. É a insatisfação com o quê? Com a própria sociedade moderna, com a própria dinâmica dessa sociedade. E aí eu trazendo um ponto aqui, tem um autor chamado José Ortega Gasset que ele diz assim, o seguinte: duas coisas são certas e seguras na vida humana, a incerteza e a insegurança. Ele diz a coisa mais certa. A incerteza e a insegurança. Ele diz, são duas coisas. Ele diz, você tem que se preparar para isso. A vida humana não é segura, não é certa. Ela é incerta. As contingências, né? Os prováveis e os possíveis. Então você tem que se preparar. E aí um autor chamado Jordan Peterson, ele complementa dizendo o seguinte: os pais têm que como dizer assim, você tem que tornar seu filho ou sua filha mais forte. Não é protegê-lo, é torná-lo mais forte. Porque a sociedade exige muito disso. E aí tá, indivíduos que não sabem muitas vezes lidar com isso, eles sucumbem. Sucumbem, né? Daí a questão social. Isso é muito interessante. Por quê? Porque é uma maneira de pensar, de agir sentido na sociedade. Né? Eu não penso de uma forma, você de outra, não. A gente tem muitos pensamentos iguais. Então, se nós temos em comum determinado pensamento e inclinações para o suicídio, não se preocupe. Você vai ter o suicídio como um fato normal nessa sociedade. Ele vai estar acontecendo. Porque existe um padrão, né? Existe. Ô, professor, e quando a sociedade potencializa também isso aí. Bom, só complementando. Muita gente diz assim, poxa, como é que o Japão, sociedade tão rica, onde você superou as misérias materiais, a taxa de suicídio é elevada. Por quê? Porque o mundo de trabalho, o mundo econômico, é um mundo muitas vezes desregrado, sem regra. Injusto e também. imagine você como um trabalhador, como uma pessoa na sociedade, tendo que toda hora estar se adaptando, passando por modificação. Não é todo mundo que consegue acompanhar sem um preparo, nível. Né? E aí você tem problemas, né? Que a princípio são problemas psicológicos, mas quando esse problema psicológico começa a repercutir em vários indivíduos, aqui agora você tem um problema social. E aí o que é que acontece? Você vai ter que olhar quem vai atuar em cada escala para se complementar. Você deu o exemplo da criança. Como é que eu falo com a criança, né? Mas só o fato de você criar um vínculo social com ela, que é um dos pontos que a gente vai discutir sobre taxa de suicídio, aqui é interessante. Por que tanto suicídio entre solteiros? É porque o casamento é um benefício? Não é em parte o casamento, é os vínculos sociais que se criam de proteção. A rede de apoio, né? Você Entendeu? precisa se sentir apoiado mesmo ali. E eu estava dizendo a ela, eu fiz um levantamento lá na escola, com os demais colegas, uma grande quantidade de alunos que têm os pais separados, né? Eu moro com a mãe, eu moro com o pai, eu moro com os avós. Em parte, a separação dos pais não é um problema, desde que haja uma certa atuação da presença do pai e da mãe. Se você pegar para dados diferentes do suicídio, por exemplo,
Teve um padre no Brasil que disse que ele foi numa penitenciária e pediu para os presos, penitenciária masculina, escrever uma carta para as mães. Aí os caras foram lá e escreveram uma carta. Todos praticamente escreveram. Ele diz, agora escreva para o seu pai. Quase ninguém escreveu. Uhum. Então isso é algo forte, pesado. Você diz, pô, por que isso está acontecendo? Né? O professor falou uma coisa muito interessante. A gente precisa, em algum trecho aí de algum autor desses que o senhor trouxe relacionado a gente precisa criar filhos fortes. Uhum. A gente viu agora recente o filho da cantora Valquíria, que ele cometeu suicídio. E aquilo me chamou muita atenção. Repercutiu porque ela é famosa e ela botou assim a boca no trombone com relação aos haters, né, aos comentários pejorativos que ele recebeu num vídeo que ele fez numa rede social. E aí veio essa coisa do hater, do ódio na internet, do ódio destilado na internet, dos comentários ruins que a gente recebe de outras pessoas. Somos todos ímpares, todo mundo tem as suas lacunas emocionais, como a gente estava conversando antes. É muito importante. Eu recebo, como o Alberto falou, eu trouxe o exemplo do relacionamento. Eu acabei o relacionamento, superei de uma forma. Já o meu outro, colega já não ficou muito bem, passou meses ali remoendo aquilo, às vezes nem supera. Tem gente que nem supera. Então, o que eu percebo é que a gente não está educando as nossas crianças e os nossos adolescentes para receber crítica, para receber hater, ódio. É isso que ele falou, né? Reforçando. A gente precisa criar seres humanos fortes. Entendi. Porque o bullying ele nunca vai acabar. A gente tem mania. Não sei se você já ouviu isso, o bullying na escola. Vamos levar a palestra para o bullying na escola. Vamos chamar a psicóloga porque ela tem que falar do bullying na escola. O bullying começa em casa. Quando a gente compara os irmãos. Quando a gente diz, não vai usar essa roupa que você tá gorda, fulana. Que cabelo é esse? Então sua irmã é mais inteligente, estuda mais que você, né? O bullying começa em casa. Então, a gente não tem que ir lá fora, na escola, não. Tá dentro das famílias. Um pai ausente, uma mãe que não ensinou a criança a se frustrar. Ela tem que crescer aprendendo que vai receber ódio o tempo todo. E por que os nossos adolescentes hoje não conseguem mais receber isso? Então, um fato desse menino que se suicidou, que fiquei muito pensativa, reflexiva, a gente fica, como eu disse, suicídio mexe área, comigo, né? mexe comigo, eu fico... Diretamente. E aí eu fiquei... Aí ele fez um vídeo, foi muito criticado, aí fez outro vídeo explicando aquele vídeo, apagou o vídeo e acabou cometendo o ato. Mas na explicação ele fala, gente, eu vou apagar o vídeo aqui porque minha tia, se ver esse vídeo, vai me bater. Eu não fiz nada demais, eu não sou nada demais. Nessa fala a gente já percebe que ele entregou, não é o ódio só nos comentários. Vem de casa. A gente vai postar isso, o que é isso? Você é o quê? Então, exagera em algumas coisas, né? Que parece muito que, na verdade, são pequenas, né? Se ele tivesse fortalecido, se ele tivesse essa base assim, o que é isso? Por que o vídeo? Você não é, eu tô aqui, não tem problema. Veja, não se exponha tanto, não é jogar assim, vou lhe bater porque você jogou lá o vídeo na internet. Então, eu sei que o ódio na internet, ele precisa precisa, por mim tem que ter lei mesmo, tem que buscar essas pessoas mesmo, mas esse não é só o ódio da internet. A gente tem ódio e a gente destila ódio nos nossos. Dentro de casa, todos os dias. Então, educar é aquele policiamento. Eu sou mãe, é uma coisa muito difícil ali todos os dias. E tem mãe que é sozinha, né? Como o professor trouxe, o pai, ele historicamente, ele não tem essa função assim tão importante. Hoje em dia, a gente já consegue mais falar sobre isso. Mas ainda é muito comercial de margarina. Que é uma coisa que também que me chama muita atenção. Todo mundo senta à mesa sorrindo, né? Tudo muita luz. É uma coisa que me chama muita atenção, assim. Quem sou eu no Setembro Amarelo? Eu sou aquela pessoa que eu conheço a campanha e apoio a causa e faço posts no Instagram e depois tô nem aí.
Problema da vizinha que tá lá gritando que o marido tá batendo nela, eu não quero saber. Ou problema de fulana de tal que a criança chora o dia todo. Ou eu sou aquele que não conhece a campanha, ou sou aquele que prego empatia, mas na prática. Então tem uma coisa muito que a gente hoje fica assim, a gente tá o tempo todo desse jeito, pelo menos eu tenho esses sinais. Vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade. A gente precisa ser de verdade. Mas de verdade é o comercial de margarina do Instagram, é o feed bonito. Entendeu? E a gente sabe que aquilo ali não existe. E aí, quando um jovem, um adolescente que não tem uma base muito boa, que não tem aquela formação assim, cresceu ouvindo críticas já dentro do seu seio familiar. E quando ele se depara com aquilo, epa, eu não consigo fazer esse feed, eu não sou desse jeito, eu não vou ser aceito assim. Ele acaba sucumbindo, como o professor trouxe para a gente. Então, são reflexões que vão muito além, sabe? Quando a gente fala empatia, eu sou empata. Será? Sabe? Olha, tem que prevenir o suicídio. Mas fulano, você não... Que falta de Deus, viu? Vamos para a igreja. Será que é assim que previne? Então, são pequenas coisas que a gente pode estar percebendo. Será que é só o comentário na internet e na foto do Instagram? Por que hater mexe tanto com a gente? Por quê? Por que a crítica do outro... Porque eu acredito na crítica. Então, a crítica é muito mais do outro. Se alguém falar do falou fulano... Vocês sabem da história de vocês aqui, como o Roberto estava trazendo para mim desde o começo. Vocês sabem como foi colocar cada copinho na decoração. E por que você vai aceitar alguém lá de fora falar, mas querem ser o que não é? Já recebemos, viu, críticas. Não sei. E a gente olha assim e diz, mas... Então, todos nós vamos receber críticas. Então a gente tem que estar pronto para lidar com elas, né, Dani? O bullying, ele nunca vai acabar. Eu lembro que eu fui numa escola e a mãe pediu a fala e a gente, pode... Aí ela disse, você precisa fazer alguma coisa para pararem de apontar a minha filha, porque ela é gordinha, ela é acima do peso. Você tem que fazer alguma coisa, chamar a direção, chamar os pais dos outros. Eu falei, certo, mas vamos fazer alguma coisa para ela conseguir lidar com isso. Até porque ela vai sair da escola e vão apontar ela na rua. Vão apontar ela lá na vaga do trabalho. Vão apontar no trabalho, quando ela conseguir um trabalho, vão apontar o tempo todo. Então, vamos ver como é que ela faz para lidar com isso, porque a menina estava sem ir à escola, que ela não conseguia lidar com aquilo, nem a mãe dela conseguia lidar. Então, o bullying nunca vai acabar. Os fatores de risco, como a gente trouxe aqui, os fatores sociais, os fatores que levam o jovem a cometer ou tentar, não vão acabar. A gente precisa fortalecê-los. A gente se fortalecer e fortalecer o outro. Atualmente tá difícil, tá puxado, porque a nossa sociedade, os problemas sociais parece que gritaram, né? Com a pandemia, eu diria. E também com essa adesão, assim, do que é falso na rede social. A gente quer o que é de verdade, prega o que é de verdade, mas não na prática não é. Não vive aquilo. Não vive aquilo. Falando sobre isso, né? O conflito é uma das formas de relações humanas. Você não abole conflito, não. Se você olhar o seu processo de individualização, né? A gente chama na sociologia, como Alberto chegou a ser Alberto, Daniela chegou a ser Daniela, Jéssica chegou a ser Jéssica, Dinarte chegou a ser Dinarte. Sua história não é só de harmonia. Com certeza. É de conflito. É uma forma de relação humana. Como é que nós vamos lidar com isso? Agora muda, né? De um lado, você tem que pedir ao indivíduo, né? Exigir dele que ele saiba lidar com isso, e do outro lado, a sociedade tentar atenuar um pouco essas questões. Tem uma frase de um ex-professor meu chamado Ernesto Seidel, que eu nunca esqueço de minha vida. Nós estávamos numa aula lá de política, e aí uma aluna fez uma pergunta sobre a vida particular dele. E ele olhou para ela e disse assim, que diferença isso faz? Que diferença isso faz para você se meter nisso aqui? Eu gravei essa frase e já utilizei por várias vezes em sala de aula. Quando às vezes eu chego na sala de aula e tá lá, principalmente quando dava aula no interior assim, que a maioria dos alunos se conhece. Aí qualquer coisa que acontece na casa de um, na casa de outro, aquilo se propaga na sociedade tradicional, na sociedade pequena, né? Você vê que quando acontece um homicídio, um acidente, hoje você tem o celular que é rápido, mas antes as pessoas se visitavam para contar, né? E aquilo chegava na sala de aula, e você topava a sala de aula agitada, em efervescência, a galera ali.
Aí eu pedia para contar o que foi. Aí algum aluno, não, professor, porque não sei o que, eu disse, que diferença isso faz para você? Se não faz diferença para você, mas vocês ficam inflamando, a pessoa lá pode não saber lidar com isso. Né? E algo que é muito insignificante, por vezes, nos nossos cotidianos do relacionamento, ele acaba tomando proporções muito maiores do que aquele indivíduo. Né? E talvez o indivíduo não venha saber suportar aquilo ali. Isso, Né? isso. E não quer dizer que ele vá apenas entre aspas, para o suicídio. Não, pode ir para outras coisas, isolamento social, desgosto, né? Que de uma forma indireta, o que a gente chama de suicídio embrionário, ele pode chegar a morrer. Não me importa mais com minha saúde. Não me importa com o que eu como. Isso. Tô ligando aí. E a quebra do vínculo social gera desespero nos seres humanos. Vocês devem lembrar do filme Eu Sou a Lenda. Sim. Eu gosto de dar exemplo em sala de aula, né? Aí como é importante a vida humana. Convívio. Mesmo conflito é importante, né? O Will Smith, eu não lembro o nome dos personagens, eu não dou o autor era o Will mesmo. Ele fica lá sozinho, ele entra na loja, tem uns manequins, né? Bom dia, fulana, boa não sei o quê. E lá na frente ele encontra a mãe com o filho. Veja o que acontece. Tem um momento que a mãe faz uma atitude lá, o menino, e ele tem um surto irracional, que ele quase avança para a violência, para a agressividade. Por quê? De tanto não conviver com os outros seres humanos, e no convívio a gente vai aprender também a se controlar, um lhe ajuda ali com o rapaz, deixa aquilo. De tanto ele ficar distante daquilo ali, ele estava perdendo a certa condição de humano dele, né? Entrando mais no nível de irracionalidade do que no nível de racionalidade, quase ele avança, ele dá uma pausa, né? Por isso a importância dos vínculos, das amizades, do perfil das amizades. Todo mundo faz discriminação, viu? Tudo bem, a discriminação por sexo e racial é abominável, mas discriminação social todo mundo faz, de uma forma ou de outra. É necessário no convívio humano, não quer dizer que você vai discriminar todo mundo, não. Os conflitos são necessários. Se identifica, tem aquelas afinidades eletivas por conteúdo, por pretensão profissional e por religião e entre outros fatores. Realmente, você tem a sua tribo, né? E a gente precisa valorizar isso, porque esse papo de os opostos se atraem, não. Os opostos se estressam, se adoecem, se enfraquecem. A gente realmente precisa se relacionar com quem a gente tem afinidade. Não adianta a gente querer se relacionar com alguém totalmente diferente da gente e que, somos opostos, mas a gente se dá muito bem. Alguém vai ter que ceder demais. E quando a gente cede demais numa relação, essa relação é abusiva. Por isso que eu ainda digo que todas as relações, elas acabam tendo algo que é abusivo. E aí uma pessoa diz, não, mas isso não, você está errada. Não tem nada a ver dizer que a minha relação é abusiva. Não é bem que a sua relação é abusiva. Mas a partir do momento que você cede, só você cede, você... Algo da fora do comum, né, Lido? Então, não é os opostos, esse ditado não está certo, não. Os opostos se adoecem. E os iguais se repelem, né? Não. É uma premissa sem lógica mesmo. Ela falando lógica, aqui, me lembrou uma ideia de um psiquiatra chamado Flávio Gicovetti, já falecido, né? Eu também assisti lá Café Filosófico, né? Isso. Pronto, ótimo. E ele tinha um programa também muito interessante, que era chamado No Divã do Gicovetti. É muito rico de conhecimento, porque as pessoas no trânsito ligavam para o programa. E a cada depoimento, às vezes, forte e danado. Poxa, eu vou assistir isso. Exato. Ele já é falecido, mas ficou... Mas o canal tá, né? No Divã com o Gicovetti e tal. Ele disse que o seguinte, qual era o sonho dele como psiquiatra? Ele se especializou ele fez a psiquiatria e se dedicou ao estudo sobre os relacionamentos humanos, amor e etc. Ele diz, veja como é que a sociedade nos cria. Você é inclinado, ou melhor dizendo, você é incentivado a procurar os opostos. A lei da química. Ele diz, a química é a química, o social é o social. Né? Os opostos se atraem. Ele diz, não, vamos inverter que vai ficar melhor. Por quê? Fulano é meu melhor amigo. Aí cria-se um tabu. Ah, não, por você ser meu melhor amigo, ou você ser minha melhor amiga, um relacionamento entre a gente não dá certo. Aí Vlad disse, não, rapaz. Aí é que dá certo. Porque se a pessoa é seu melhor amigo, seja meu amigo, ou se ela é sua melhor amiga, ótimo. A probabilidade disso aqui dar certo é imensa. Verdade. E ele que trabalhava com taxas de divórcio e de recasamento, ele tem uma autoridade imensa para dizer isso. Para dizer, não, isso aqui é incontestável.
Ele disse que sonhava até o momento que a sociedade brasileira seria pioneira nisso. Só que é muito difícil, porque você vai ter que destradicionalizar. Uhum. E É um destradicionalizar. processo, né? E isso não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Você leva gerações, 1 ou 2 gerações, para que você chegue a um processo de destradicionalização e aí você mudar a forma de pensar, de agir e sentir daquela sociedade. É muito difícil. Uhum. E quando a sociedade não colabora, aí pronto, aí você tem a desgraça. Tão difícil, eu diria tão difícil que tem famílias que a gente não consegue acessar. E as famílias até procuram atendimento, seja para criança ou adolescente, mas que quando você vai fazer alguma colocação, algum apontamento, alguma sugestão, né? A partir daquilo que você ouviu, as famílias não aceitam, sejam famílias tradicionalmente religiosas, né? A gente não consegue acessar algumas famílias e não tem como prevenir situações em alguns casos, porque eu já tive várias ocorrências assim de vou tirar meu filho não vem mais para psicóloga porque você falou que religião não é importante. Não é que a gente não trata da religião na psicologia, a gente, muito pelo contrário, a gente respeita a religião do outro, mas não é um assunto que a gente vá discutir ali no set terapêutico. A minha religião não importa, eu sou psicóloga, a psicologia ela é laica, até para eu respeitar a religião do outro. Então, tem espaços que a gente não consegue adentrar, assim como as pessoas não conseguem acessar. Então, é muito complicado, é muito complexo realmente tratar e prevenir questões emocionais. A gente está tratando do suicídio porque ele é o extremo. Eu estava até falando com o professor antes. Quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu era a única pobre da sala. E até eu me tocar disso, sabe? Privilégio. A gente fica... então, até eu me tocar disso demorou. Eu fiquei 6 anos na faculdade. Então, eu olhava e dizia, eu não me encaixo aqui. Porque elas discutiam com a roupa que iam na semana que vem. Mas espera aí, como assim? Eu vou com a que estiver limpa, disponível. Entendeu? Elas estavam no curso errado, elas estavam no curso de moda, talvez. E aí, quando você vai trabalhar, eu via que a psicologia realmente ainda está muito distante da sociedade, entendeu? As pessoas não conseguem assimilar assim, eu estou tendo alucinações, como eu estava conversando com você, professor, estou tendo alucinações, vou procurar o psicólogo. Não é assim. Elas procuram tantas outras, porque a gente deixou de conversar sobre. Às vezes até eu faço uma crítica até à minha área mesmo, aos meus colegas. Talvez a gente precise sair das salas cheias de livros, tirar o jaleco e ir para a rua. As pessoas estão na rua, quem precisa de nós está nas praças, nas feiras, nos ambientes, nos bares, nas praias. Quem precisa da psicologia está em toda parte. E são pessoas que não têm condição. E às vezes nem sabem a quem recorrer mesmo. Né? Eles estão perdidos. Então, que adianta eu estar lá com um feed bonitão no Instagram profissional, cheio do jaleco, do livro, se aquele que eu trabalho lá na cidade X, lá no interior tal, eu sei que aquela criatura está ali com um quadro de alucinação, de insônia, de apatia, de isolamento, de pensamento suicida recorrente e não consegue vir buscar. Então, eu busco todos os dias estreitar esse caminho. Quando, reforçando sua fala, né? A religião tem sua importância. Não há dúvida. Está presente em todas as sociedades. Tem uma outra discussão que a gente entra, que é um fato interessante, né? Mas é preciso colocar cada um em sua esfera. Né? Isso não significa menosprezar o conhecimento, as contribuições religiosas. Mas olha, aqui nós estamos lidando com um fato que não é religioso, que a religião pode contribuir, mas pelos indícios dele aqui, é outra área que vai tomar conta dele. Isso é o chamado Estado, a sociedade laica. Um médico, ele não pode dizer assim, não, eu não vou lhe operar com valores religiosos. Eu vou lhe operar com valores científicos racionais. A religião, nesse momento, se afasta. Né? A fé é muito importante. A fé no indivíduo, ela fortalece, ela traz luz a muita coisa, mas ela não pode... Eu digo assim, que a fé ela é imprescindível e a religião é que limita um pouco, a depender da religião, entendeu? Porque ela coisa diferente, religião e fé. Totalmente diferente. A religião são dogmas, algo que alguém segue. Se conversam às vezes, né? E às vezes a própria religião
ela pode ser o problema. Um problema. Ou pelo menos não ela como um todo, Uhum. mas características dela. Voltando até discutindo, o Durkheim fez um levantamento sociológico, né? E ele percebeu que, assim, havia uma maior taxa de suicídios, a época que ele fez, dados da Europa, século XIX e tal. Havia uma maior taxa de suicídio entre protestantes. A taxa de suicídio era muito maior do que os católicos. E ele observou que era pela a forma que o protestante dava, tipo, o católico dava uma margem de liberdade. Isso, e daí realmente O protestante já É mais as fechado. limitações são mais fechas, cerceava muito. isso. Claro que, para dizer assim, realmente, esse fato ele deveria ter colocado outros dados, tipo, Aham. no interior, na capital, no mundo urbano, rural, etc. Mas já é um sinal interessante de você levar em consideração, Uhum. né? Não quer dizer que você vá dizer, não, desfaça essa religião completamente, não. Olhe, da mesma forma que a religião aqui, ela pode promover algo positivo, sei lá, educacional que for, mas tem aqui aspectos ou manifestações dela, dos seus Eu já atendi uma mãe ritos que pode... que levou o adolescente e ela foi bem clara quando adentrou lá o consultório que ela queria que eu fizesse a cura gay. Eu ia falando isso agora, que a religião aí pouco importa qual seja ela, né? Talvez vamos focar no catolicismo, no protestantismo. As duas, assim, se o indivíduo nasce no seio familiar religioso e ele tem tendências ou ele escolheu ser gay, nossa, essa pessoa vai sofrer muito mais pra chegar no pai e na mãe e conversar. Ela vai sofrer muito e às vezes pode até chegar ao extremo, que é tirar a própria vida, porque você não consegue. Deus não vai me aceitar. Se eu for pro catolicismo, Deus não vai me aceitar. O inferno, É, né? né? Aquela ideia de inferno. Isso, se eu for pra cá, se eu continuar na igreja evangélica, também não vou me aceitar. Então eu vou fazer o quê? Aí fica desesperado, Então, porque cresce. E agora Deus é você muito maior do que imagine- isso, né? A questão da fé e religião. Imagine, pra mim, como profissional, tratar com essa mãe, explicar à mãe Tem que tratar a mãe primeiro. eu não tinha nem o... Eu falei, não, Ela já não veio tem dando como. o Ela já veio, direcionamento do que você ela devia veio, fazer. Aham. Então. já sabe, mas Desafiador, viu, Dani? existe realmente, senhora, cura gay, vamos conversar sobre isso, assim, o que a senhora quer exatamente que eu faça? Não, porque ele tá depressivo, ele não sai de casa, porque ele é gay, eu não quero que ele seja assim, Aí outra história, sabe, né? é um caminho muito, e até Aí é uma a questão de gente- aceitação, né? Mais dela, Ou né? talvez, como... E isso contribui Todo para mundo tem que que fazer o terapia, filho meu Deus. fique dessa forma Então aí. é isso que eu bato assim na tecla, sabe? A gente fala muito em aceitação, diversidade, respeito ao outro e tal, mas quando é dentro da nossa casa, as coisas Uhum. já mudam. Fulaninho pode ser, mas não lá. O meu Aqui, filho não. Meu filho não e tal. E aí a gente vê o adolescente crescendo, se sentindo incapaz, muito seguro. E aí as lacunas emocionais, elas vão São ficando maiores, né? imensas. Uhum. E aí ele não vai sabendo lidar com aquelas coisas e acaba acontecendo o pior. No suicídio, a responsabilidade, obviamente, é de quem comete o fato, né? É de Uhum. quem comete, mas a responsabilidade do entorno do suicídio é muito grande. É por isso que a gente não consegue conversar sobre isso. Porque a gente não consegue assumir essa responsabilidade de dizer assim, não, meu primo, ele cometeu suicídio, eu não conversei com ele naquele dia que ele me chamou. Sabe, a gente não consegue admitir essas coisas. Uhum. Eu podia ter ajudado mais. Talvez eu tenha dito uma frase que não caiu muito bem ali Uhum. e tal. Então, a sociedade, ela não admite isso de jeito nenhum. Então, tudo é na mente, na cabeça ali. Fulano estava maluco, se matou Isso pra são lá ideias e tal. sociais, né? Não é ideia de um indivíduo. Aham. São vários que acabam reproduzindo. Por isso o caráter social do fato. Lembrando, você falou no instante aí, essa questão do rapaz, né? Ser gay, não ser doença, mas Uhum. curar o que for. Você falou, adolescência. Ele pode estar nessa dúvida ou não, né? Então, Sim. deixa o profissional trabalhar com ele. Olha, seu filho, por ter essa inclinação, não quer dizer que ele seja Pode gay. ser que nem seja, Uhum. né? Porque Exato, tem ou gente que pode ser realmente que é mais realmente seja, sensível. então, mas deixa ainda tem que estar, porque está numa Deixa fase ele se ali, descobrir, né? numa fase de uma transição, né? Uhum. Entre o que eu não sou mais e o que eu ainda vou ser, Ele né? tá gestando um novo ser. adulto, Ele vai dar a luz a exato. ele mesmo. Apesar de tudo estar muito sombrio, assim, que a gente vive tempos sombrios, né, da pandemia, dessas questões políticos, sociais, a gente fica assustado com tudo que está vivendo, mas eu tenho muita fé na nova geração, assim, eu acredito que a nova geração, ela
tá trabalhando essas questões de machismos, preconceitos, mesmo que por enquanto Passos lentos, né? Mas sim, mesmo que por enquanto eu digo que ainda é um pouco da boca para fora, como eu estou dizendo assim, que é muito rede social, mas a gente já está conversando mais sobre isso. E antes a gente não via muito isso, esse diálogo. Eu confio assim que as próximas gerações serão menos machistas, serão menos preconceituosas. Eu quero levantar um ponto sobre essa questão do machismo que é interessante, né? E fazendo outras associações. Como nós falamos que é uma mudança de mentalidade, né? Por exemplo, quando a gente pensa na violência, deixando o suicídio só um minutinho de lado, nós costumamos atribuir muito a questão da violência à pobreza, né? Pobreza gera violência. Certo. As pesquisas realmente demonstram que há ali um índice, né? A desigualdade, de certa forma, né? A miséria não é uma boa conselheira, né? Mas a mentalidade violenta também gera pobreza. Muita Verdade. pobreza. Muita. Então, muitas vezes não adianta você sanar um problema material e a mentalidade violenta está presente. É como se assim, ó, eu vou dar R$1 milhão a cada um de vocês, a miséria material aqui foi apagada, mas a mentalidade violenta permanece. Quando se discute a questão de legalização de arma, né? Bom, o problema não é legalizar ou não. Eu não vejo problema na legalização de arma. O problema é a Agora, mentalidade qual é a mentalidade que está por trás? Porque a mentalidade violenta, com legalização ou sem legalização, isso aí vai explodir. O indivíduo vai recorrer a alguns meios de aquilo ali. E a repercussão trágica que é a mentalidade violenta. Você vê muitas vezes, costuma até falar com os alunos, né, que a gente costuma assistir filme nos sites, é assim. O que é o cara inteligente? É aquele que foge da penitenciária. Você diz para inteligente é quem não entra. É não verdade. é quem foge, não. Inteligente é quem não entra ali. Quer dizer, você vai criar tara por penitenciária, cadeia é para homem. Aí você vai olhar a taxa de índice de homens matando, homens morrendo e de homens presos, imensa. É, mais uma vez, o Gicovati, né? Homens abandonem o machismo. Vai ser melhor para vocês. Com certeza. É verdade. Entendeu? É verdade. Entendi. O nível de nefasto do machismo não é só para a mulher. É às vezes muito maior do que para o homem. Muito, quando você pega os dados gerais. E aquela honradez assim, tenho coragem de matar, ou eu matei. Você diz, peraí, todo ser humano tem coragem de matar, até que ponto que a Bíblia diz não matarás. Que ela sabia que todo mundo, para matar é uma coisa fácil. Então coloco lá onde Um limitador, né? Não Exato. mate, né? Agora, veja a consequência, né? E aí, muitas vezes, é reforçado por mídia, né? Grandes traficantes do Brasil. Fulano tem um Lamborghini, fulano tem uma mansão, fulano não sei o quê. Vai olhar a vida do cara, parece que vivia pior do que mendigo. Tem muita riqueza, mas sai com medo, ou como alguns que estão mais de 10, 15 anos presos. Você diz aí os milhões dele, que diferença faz. Entendeu? Então, abandono, que a gente vê isso muito reforçado, muito presente nos jovens. E é tentador, assim, você segurar um desejo que é estimulado de ser valente, de querer se vingar, de querer matar. Aí, tão importante quanto a taxa ou quanto as características das pessoas que morrem, é importante também as características da pessoa que mata. Quem é que está matando? E para mim, para você que ficamos vivos, isso nos interessa. Né? Quem é o perfil de quem mata? Por quê? Porque no cotidiano eu vou me deparar com essas pessoas e eu tendo isso, eu já faço uma certa leitura. Né? De certa forma, o machismo, ele seria um dos fatores sociais que levam a casos de suicídio, no caso por mulheres, ou por homens, Ou por gays. ou por gays. Talvez. Porque Aconteceu Talvez, essa semana, inclusive, esse fim de semana, aí no reality show de um... Foi mesmo. De um cara... Aí, um reality... Acho que é a Fazenda, né? A Fazenda. E aí, uma jovem bebeu além da conta, ficou inconsciente, e o rapaz manteve relações sexuais com ela. E aí, houve uma discussão muito grande. Explode, né? Na internet, a notícia, e tem a galera que acha que ela tem culpa. Todo E mundo acha, julga. né? Ela que é Julga mulher o e comportamento alcoolizada, dela. pronto, já é a culpada. E tem a galera que defende o mimimi, que eu me orgulho de ser uma mimizenta. E tem a galera, né, que defende as causas. O que a gente precisa fazer a leitura, como o professor fala. Como que você consegue julgar somente o comportamento dela?
apague. Tente segurar aqui ela, que tá lá inconsciente e bêbada, dizendo que quer ficar na cama dele, dizendo que quer ficar, mas está inconsciente. É estupro de vulnerável. Ela não tem condições E nenhuma o cara lá tá lá e comete o ato. Só ele passar a mão mas nela ela já quer. é. Mas ela quis. Ato libidinoso. Mas ela bebeu demais. Todo mundo bebeu demais. Assim, você tá ali no meio de amigos, então, a mulher ela tem que se preocupar sempre a mais, com a roupa que vai, com quem ela vai, o que é que ela vai beber e a quantidade que ela vai beber, como ela vai voltar. Parece que para a mulher, parece não. A mulher nunca está num ambiente seguro, né? Nunca, nunca. E essas pessoas que defendem ele são as mesmas que dizem que roupa provoca, que criança, porque eu já vi várias situações e já atendi também. Crianças, eu já escutei, inclusive, de profissionais de saúde, de eu atender uma criança de 10 anos que tinha sido estuprada pelo padrasto e o profissional de saúde que ia fazer o exame, né, de corpo de delito, de dizer que ela provocou. O que você fez? Ele fazer isso com você, né? É um absurdo, é um cúmulo, né? Um cúmulo absurdo. Você olha assim, do profissional, imagina do senso comum. Então, é uma construção, é muito difícil combater o machismo. E não é fácil, assim. Entendeu? Por isso que é tão importante os espaços de discussão. Exato. É tão importante conversar. Mas, Daniela, você gosta do mimizinho, não sei o quê. Não, mas é que esse assunto que você falou é interessante, porque a gente não sabe como é que a Daniela, o nome dela, se eu não me engano, a moça desse fato com o nego no borel lá. Daiane, Você não sabe quais são os problemas patológicos ou psicológicos que vai surgir nela lá. Ela pode até querer tirar a própria vida quando sair e ver que você basta aconteceu olhar as isso. imagens dela depois. Ela tá assim, ó. Ela não sabe. O que aconteceu? Ela foi chamada e, segundo as informações, ela disse, eu não lembro de nada. Se não lembra de nada, caracteriza o estupro, né? Já. Não, ela era inegável. Porque se você não tiver capacidade nenhuma de discernir, você é estupro de vulnerável. Ela tá ali só recebendo as informações e as próprias pessoas dentro da casa. Ele foi expulso da casa. Ele foi até expulso do programa, mas já fez vídeo. Não fiz nada. Mas demorou, viu, pra tirar ele. Foi a repercussão social pra tirar esse cara, porque senão não tirava, não. Até os patrocinadores, senão não tirava. Por quê? Porque a emissora é extremamente conservadora, né? E é como você diz, a gente não tem ambiente seguro. Mulher, no reality show, as câmeras filmando e a gente não tem segurança. Não pode beber. Não pode beber, porque se alguém vai se aproveitar. Não posso beber pra dar PT, porque alguém vai... Vai se aproveitar de surreal. Mim. Não, pronto. Já comecei a ficar quente, sabe, Dani? Eu sei. Mas voltando, eu também fico. Voltando aqui pro âmbito do Setembro Amarelo, falando sobre suicídio, gostaria de saber como é que a sociologia... Como é que ela explica ou define o suicídio, as suas causas, né, as causas sociais e os possíveis remédios sociais que a sociologia enxerga, né, professor? Então, vamos lá, né? Na sua obra, o Durkheim fez o seguinte, né? Ele fez um levantamento de dados estatísticos sobre o suicídio, né? E buscou levantar lá perfis, e fazer uma tipologia por grupos, né? Agrupando ali determinados indivíduos ou dados que ele tinha. E aí ele criou 4 tipos de suicídio, na verdade 3, né? Denominações para alguns comportamentos, para diferenciar, né? Esse tem mais essa característica, esse é essa. E aí ele tem 4 tipos, que ele vai falar, um é o suicídio altruísta, um é o suicídio fatalista, um é o anômico e um é o egoísta. Aí o Durkheim diz que o suicídio fatalista e o altruísta, ele é muito presente nas sociedades modernas, ou nas sociedades tradicionais. Por que nas sociedades tradicionais? Porque a característica da sociedade tradicional é a predominância do grupo. A referência ao grupo é a comunidade, é o grupo religioso, é a sociedade em si. Então, há em parte um aniquilamento do indivíduo. E aí ele se predispõe ao suicídio, muitas vezes obrigatório, suicídio obrigatório, por determinações do grupo, né? Suicídio altruísta, né? Quando você se mata por um valor religioso, quando você se mata por uma causa, um soldado, às vezes numa guerra, né? Às vezes direto, um suicídio chamado positivo, quando você, para não se render, para não morrer nas mãos do adversário, né?
Ou em parte suicídio embrionário, que é tipo assim, eu sei que ali o risco de morte está muito maior, mas mesmo assim eu vou em defesa dessa causa. Eu ia te perguntar isso, o que seria um suicídio embrionário. O embrionário não é que você provoca o ato direto, mas você sabe do risco de morte. Se coloca, vamos dizer, o risco mais. de morte é menor, né? Porque o suicídio, eu quero matar, pego uma arma, tiro. Não. Porque é um suicídio embrionário. É se colocar em risco em alguma situação que eu sei que posso morrer. Exatamente. Paro de cuidar da minha saúde mesmo sabendo que eu estou debilitado. A Uso abusivo de droga, de overdose. droga, de álcool, que muitas vezes a No caso, o alcoolismo também poderia se caracterizar. Hoje também. A intenção não é se matar bebendo álcool, mas aquele comportamento dele pode levá-lo à morte. Entendi. Então é um embrionário, porque não é uma atitude direta, né, positiva. E o Durkheim destaca a questão da consciência, né, em alguns casos de suicídio, porque o indivíduo que vai se matar, ele sabe da consequência daquele ato dele, que já entra em parte em uma outra discussão, que é o seguinte: será que a pessoa que está se matando, ela está plena de consciência? Então, Quando isso é muito interessante. Quando o indivíduo deixa uma carta, será que eu devo me basear diretamente naquela carta? Ele estava tranquilo quando ele estava escrevendo aquela carta, ele estava num momento de perturbação mental que ele próprio não reconhecia. Então, angustiado, alguma coisa assim, né? Exato, aí existe essa dificuldade. Então o Durkheim separa, né, para compreender isso aí. Na sociedade tradicional predomina muito suicídio fatalista ou altruísta. Suicídio fatalista na sociedade escravocrata. O indivíduo é tão regido por regras, da qual ele não tem liberdade nenhuma, que com campos de concentração, né? Ou fatalista, causas, né? Ou altruísta, alguma causa. Na sociedade moderna, onde o indivíduo agora passa a ser o centro de referência, aí agora já surge um novo tipo de suicídio. E o que Durkheim diz que, para ele, é patológico, no sentido de ser assim, é um índice muito alto, a sociedade está doente, né, que é o suicídio anômico e o suicídio egoísta. E o que é que ele chama de suicídio egoísta? Não é de ego da psicologia. Ele chama de egoísta devido ao isolamento que o indivíduo começa a ficar dos vínculos sociais, a quebra dos vínculos sociais. Nós sabemos que na sociedade moderna há uma fragilização dos vínculos familiares e da religião, devido ao pluralismo e devido à própria mudança provocada pela sociedade moderna. Então, muitas vezes, essas instituições sociais ela não conseguem manter o indivíduo ligado a ela, dando sentido à causa, à importância e à responsabilidade. E ele se desvincula, isso o fragiliza, segundo Durkheim. E aí há um individualismo excessivo, né? É como se o indivíduo voltasse somente para dentro dele. Entendo. E Durkheim detecta isso realmente. Quando você pega alguns dados, talvez a gente pode fazer a leitura a partir desse conceito de Durkheim. Mostrando aqui, né? Quando você pega um índice de jovens, né, e de solteiros, é muito elevado. Você diz, por que jovem? E por que solteiro? Ela falou listando aqui. Crise familiar. A família não sabe lidar com o jovem, ele não sabe lidar. Então já é um desligamento, uma separação. Do outro lado, ele é solteiro, então ele não está em nenhum vínculo domiciliar. Como eu falei no início, não é o casamento em si. Não é o matrimônio. É o vínculo que os matrimônios criam. Se estende. Não tem só você e ele. Tem um primo, uma tia, uma mãe, uma irmã, um sogro, uma sogra por trás. Então, todos esses vínculos aqui, o Durkheim observa que eles são fatores de obstáculo para o suicídio. Obstáculo, a família, sim. Entendi. O apoio mesmo, a rede de apoio, né? E os dados que ele pega, assim, quanto como mais... se o indivíduo fosse pensar mais. Entendo, Dani. Tem um apoio também maior. Tô tentando me colocar, né? na situação, que eu acho que se acontecesse algo comigo assim, eu saberia com quem contar. Se acontecesse um problema agora, eu sabia pra quem ligar, da minha família. Que é uma pessoa que poderia me ouvir, entendeu? Eu consigo contar pessoas assim, e várias. Aí o suicídio em potencial não tem com quem contar. Entendo. Você sabe. Você deu o insight ali de quem eu vou ligar se me acontecer. O suicídio, ele esgota essas possibilidades. Entendo. Ele fica sem ter como. Uma coisa que o professor falou que me chamou a atenção, essa questão da patologia, né? Até que ponto aquilo ali do suicídio, a carta que vai deixar, ela é de fato real, saudável. Se a pessoa tá lúcido naquele momento, né? Exato. Quando a gente fala assim, fulana tentou tomar a cartela toda de remédios porque ela quer chamar atenção.
Isso, né? já ouvi muito isso. Né? Muito bom isso aí. Claro que ela quer chamar atenção. Eu quero chamar sua atenção aqui hoje. O professor também quer. Quando eu saio na rua, eu quero chamar a atenção do meu paciente, na minha palestra. Todo mundo está querendo chamar a atenção de todo mundo. A forma de chamar a atenção é que é a forma que ela encontrou de chamar a atenção, tomando a cartela toda, que está adoecida. O pensamento que faz com que ela pense, repense, pense novamente, como é que eu falo? Planeje e coloque aquilo em prática, esse pensamento que está adoecido e que precisa ser tratado, entende? Então, são essas coisas. Claro, todo mundo namora, porque tem coisas que as pessoas falam como se fosse algo ruim, não é? Fulano namora com cicrano por interesse. Quem é que não namora? Você tá com ele se não tiver interesse nele. E ele em você. Todo mundo tem interesse em todo mundo, gente. Isso se tornou com o tempo algo como se fosse pejorativo. Já atendi pessoas que entram e dizem, olha, eu tenho ansiedade, a senhora precisa tratar, eu quero acabar com a minha ansiedade. Todo mundo tem ansiedade e ela é necessária a todos nós. O problema é o nível e até onde isso é doença ou passou a ser doença ou não. Então, é importante a gente colocar, porque, fulano quer chamar a atenção. Claro, o jeito de chamar que talvez está doente e que precisa tratar. E o bom é que há tratamento, entendeu? Que é uma coisa também que precisa ser colocada. O SUS oferece tratamento, não é o tratamento ideal. Vamos dizer, ainda está longe, mas a gente está caminhando. Com a reforma psiquiátrica, ao longo desse tempo, a gente tem caminhado para enfatizar assim, a saúde mental, como é importante tratar a saúde mental, fortalecendo os vínculos familiares. Não tem como a gente estar, num CAPS, trabalhando com os pacientes portadores de transtornos mentais graves e só tratar o paciente aqui. Como é feito em hospital. Alguém internado, você está ali com o prontuário do paciente. Pouco importa o que acontece fora. Então, no CAPS, não. A gente valoriza o lugar onde ele vive, o contexto em que ele vive, a família dele. Assim é com o suicida e com quem está pensando em suicídio. Então, a gente precisa procurar ajuda certa, no tempo certo, porque há tempo. Dá tempo de salvar, né? Dá tempo. Uma mulher, para ela conseguir realizar o suicídio, ela tentou pelo menos 300 vezes. Caramba. Tentou, pensou, um dado assustador. Assustador. Lá no início você falou sobre a questão de não se pode falar muito em suicídio porque isso pode ocasionar o efeito dominó, né? Efeito que dominó. falam. Inclusive, eu acho que, se não me engano, ocorreu um estudo aí em que houve como se fosse o gatilho de autoridade. Sim. Que é exercido sobre as pessoas e ficou conhecido como o efeito Weber, se não me engano. Foi a partir não sei o que ele é, eu não sei se ele é um cientista, se é um sociólogo, se é um psicólogo, me fugiu a memória, mas eu acho que foi um estudo realizado sobre ele, né? Que poderia causar um efeito epidemiológico, ou uma epidemia de suicídios, né? Quando os suicídios eles eram relatados pela mídia, principalmente suicídios de pessoas famosas, é um gatilho para quem tem a tendência. A taxa de suicídio das pessoas começou a aumentar, e principalmente quando a mídia detalhava esses casos de suicídio, de como essas pessoas cometiam suicídio. Sim. Hoje você vê que não pode mais. Não pode mais os posts no Instagram ou em qualquer rede social. Dando detalhes de como a pessoa se matou, né? Não pode, porque é gatilho para outras pessoas. O que é totalmente diferente da gente estar aqui conversando sobre o tema. Como prevenir, né? Entendeu? É muito diferente. De ficar dizendo como seriam os modos preparatórios na execução Não, é muito diferente. Mesmo. Então, é uma questão, realmente, há os gatilhos que incentivam a prática, mas e quanto mais se falar sobre isso, mais demonstrar onde é que a gente pode buscar ajuda, a quem a gente pode buscar ajuda, como é que a gente trata isso. Tem remédio? Como sabe? Enquanto mais a gente levar isso para as pessoas, mais a gente consegue diminuir, eu acho, e prevenir os índices. Porque por dia 32 pessoas no Brasil cometem suicídio. Para mim é um número, sabe como é? Surreal. Para mim é uma coisa surreal. Parece que a cada 45 minutos, né, se não me engano, no Brasil, uma pessoa comete suicídio, né? Então é muito grave, sabe? E a gente conversar sobre isso, falar, postar,
ir para a escola conversar, é muito importante. Uma coisa que me chama muita atenção, toda vez que eu vou numa escola, me chamam para ir numa escola, termina a palestra quase sempre de algum adolescente ou criança procurar e dizer, tia, eu já... E aí é onde começa o trabalho, é por isso que é tão importante ir aos locais, conversar da maneira certa com o jovem, conversar da maneira certa com a criança, sabe? Porque o caminho é a educação. Infelizmente, a nossa precisa de muita coisa ainda, mas é na escola, é nas famílias que a gente trata, cuida, fortalece os vínculos e consegue ir para a família esclarecida, fica mais fácil dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou te levar no médico, você não tá, mas você não era assim, vamos lá no médico, sabe? E quando é de ver um programa como esse, que alguém pode, opa, vou buscar ajuda, entendeu? Então eu vou enviar esse vídeo para alguém que tá passando por uma dificuldade, né? Para que ele possa ver que ele não tá sozinho, então, que tem ajuda. As campanhas, assim, elas são muito importantes. A gente que trabalha, como eu já disse, trabalha o ano todo, tá ali no atendimento, nas comunidades, é uma coisa recorrente, mas para a comunidade como um todo, é de extrema importância conversar sobre. E aí, complementando, quando a gente falou do suicídio egoísta, a questão da família, né? Então, Durkheim percebe assim, quanto mais extensa a família, no sentido de maior, né? Mais densa também no sentido das relações entre os familiares, menor taxa de suicídio. Ele observou isso, né? É um dos fatores, não é um. Sim, é um dos fatores. Porque o vínculo. E quando esses vínculos se quebram, a Durkheim diz, se o vínculo com a sociedade se distendeu, o vínculo com a vida também se distendeu, não faz sentido. Entendo. Então, por isso que é um suicídio egoísta, porque o indivíduo fica isolado. Segregado. Não é egoísta no sentido do isolamento social dele, né? Com os outros vínculos sociais. Isso é um dos da sociedade moderna. O outro que ele diz que também é característico da sociedade moderna, é o que ele chama de anômico, que é o que ele chama de falta de normas ou de regras. Vamos tentar um exemplo para a gente aproximar aqui. Numa sociedade tradicional, você sabia desde o nascimento que religião você ia seguir. Em tese, sim, né? Pronto. Hoje você tem uma pluralidade de religião. Qual é a regra religiosa que você vai seguir? Você fica meio que perdido, né? Entendeu? Mas não só isso, né? Isso é só uma fato. É a própria mudança da sociedade, por exemplo, as crises econômicas, né? Tanto crise no sentido de prosperidade econômica, como no sentido de decadência econômica. O Durkheim observa que quando há um grande crescimento econômico no país, eleva-se a taxa de suicídio, que nós achávamos que isso é característica principal. Ele diz não. Ele diz por quê? Ele diz porque não foi o crescimento econômico, nem foi a decadência econômica. Foi a crise. A crise gera perturbações coletivas sociais. E alguns indivíduos que já estão predispostos por problemas psicológicos, psicopatológicos para o suicídio, a oportunidade foi dada a eles. E aí eles... Tem aquelas pessoas também que nascem em um seio rico e 1929, sim, né? Quando a bolsa dos Estados Unidos ela quebrou, os mais ricos foram os que se matavam. Porque não conseguiam lidar com a ideia de ficar pobre. Né? E porque a anomia, que você também pode comparar isso com o próprio divórcio, né? Veja, não é, mais uma vez, não é o divórcio em si. É que você, é o rompimento você estava ali em um hábito de algumas regras, né? De alguma norma, e aquilo se rompe. Ou lhe dá uma certa um choque mesmo. Falta de norma. Desemprego é uma das taxas de suicídio, no suicídio também. O desemprego em si. Por quê? Porque na sociedade moderna, a nossa profissão é espinha dorsal. Se você é advogada, né? Não, eu sou corretora de imóveis, eu sou empresária. Pronto, né? Se você observar, ramo bancário. Provavelmente você passa a maior parte do seu dia falando de coisa do trabalho. Exatamente. Como você passa na psicologia, o dia todo praticamente. Na sociologia. Quando não estou dando aula, eu estou com conteúdo de sociologia. Então, a profissão espinha dorsal. Trabalho em espinha dorsal, não pela questão econômica, mas por esses vínculos que ele cria. E o indivíduo que está desempregado, quando o trabalho tem uma importância social para si, para a família. Adoece. Então acaba contribuindo ainda mais para doenças psicológicas que podem repercutir lá na frente. E por isso que o Durkheim enfatiza. Ele vai dizer, olha, há sim contribuições do coletivo para o suicídio. Porque fulano teve esquizofrenia e se matou. Fulano teve depressão e se matou. Aí o Durkheim vai se perguntar, e o que levou ele à esquizofrenia ou à depressão? Foi tal rompimento aqui.
Então foi o social que provocou o suicídio. Uhum. Só teve ali um meio termo para contribuir a mais, né? E aí eu apresentando os dados aqui, né? Que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, acho que foi em 2017, não sei bem, sobre características, né? Os brancos, né? Eles tendem a tentativa de suicídio mais do que os negros. Negros que engloba preto e pardos. Só que os negros se matam mais. É como o suicídio das mulheres. A tentativa de suicídio das mulheres é muito maior do que dos homens entre as mulheres. Mas A efetivação, né? eles concretizam mais do que elas. Uhum. Né? É porque as formas de que se utiliza. busca, que se utiliza, né? Mulheres, elas, sei lá, tomam um remédio, fazem alguma coisa. Ela Já tem homem arma se e tal, enfoca, se enfoca. a arma são formas mais efetivas. Exato, né? Índice de escolaridade, um dado interessante. Escolaridade é fator social, Uhum. coletivo. Quanto menor o índice de escolaridade, né, excetuando, tirando de lado o analfabeto completo, maior a taxa de suicídio. Quanto mais elevado o grau de escolaridade do indivíduo, menor a taxa de suicídio. Então, peraí, a escola, a educação, a faculdade tem uma importância social. Uhum. Então, se Perfeito. eu consigo inserir mais indivíduos, se esse indivíduo tem um tempo de permanência na escola maior, né, não é só frequentar um tempo de permanência maior, a probabilidade é de ter taxas menores de suicídio. Por quê? Porque a escola, faculdade, ela é uma mini sociedade. Uhum. Então, ali dentro ocorre o que ocorre no social. Então, nesse É tipo caso, um ensaio, né, da sociedade. seria o convívio social em si, no caso, né? Sim, porque você A importância, reproduz em né? miniatura a sociedade. Uhum. Além, É um ensaio de coisa ela vive além do fora. acesso às informações. Exato. O Além da conhecimento em educação, si. o conhecimento, o em si, autoconhecimento. Quanto mais você conhece, você mais consegue lidar com aquilo. Uhum. Quando você não conhece o que você está sentindo, não consegue lidar com aquilo, você acaba que, como o Roberto falou no começo, como se fosse a solução dos problemas. Então, Uhum. quanto mais você se conhece, mais... Não, peraí. Sabe, Isso é sabe se passageiro, isso encaminhar vai mais passar, melhor, né? Eu vou buscar aqui, vou ligar para, né, aquela A rede e fala tal. dela me lembrou um momento que eu estava conversando antes aqui. Tem um amigo meu, né, Luiz Alberto, em parcerias aí, ele trabalhava na Polícia Militar. E ele foi fazer uma consulta com um psiquiatra, né? E ele não tinha problema mental nenhum. Mas veja a sacada dele, cara de educação também. Ele foi lá e disse: doutor, não tenho problema nenhum. A questão é a seguinte, eu trabalho como policial e eu sinto que tem momentos que parece que eu vou surtar. Pá! Vou me descontrolar. Então eu vim aqui procurar o senhor para que o senhor me ajudasse a ter um controle melhor para mim. Porque um surto irracional vai ser terrível para o outro, mas para mim. Todo mundo sabe que o policial às vezes prende bandido e bandido implora pro cara atirar. Atire, você não tem coragem. Vai que o cara... Uhum. Peraí. Antes que acontecesse, ele já queria, né, buscar ajuda. Os amigos dizem assim, vai deixar o cara desafiar. E aí o psiquiatra o ajudou. Não, nesse caso seria um suicídio embrionário da Ninguém. pessoa que pede pra... Ela tá fazendo uma situação pra levar com ela e ela pode morre. sim. Seria Um suicídio em potencial, né? Porque o risco tá presente ali, tá Uhum. perto, né? E aí o médico, o psiquiatra, indicou lá estratégias dele saber ter um controle emocional. Ou evitar certas situações. Né? As situações que ele colocam em momentos de conflito direto. Aí eu estava falando com ela, nós costumamos procurar o médico para fazer exame mesmo sem sintoma nenhum de doença. Uhum. Doutor, vim fazer um exame de rotina. Uhum. Você pode procurar um psicólogo também para fazer exames de rotina. Como é que você me ajuda a me organizar melhor em minha vida? Uhum. Às vezes eu estava dizendo que é assim, você faz 5, 6 tarefas ao mesmo tempo e nenhuma bem feita. Ou mal acabado, se atrasa porque decidiu as 5. Quando se você se planejasse, você executaria ela bem feita. E às vezes você não consegue se planejar sozinho. Porque por influências tradicionais assim, de você já incorporou tanto determinado hábito que você, para se desprender dele, fica difícil. Então você pode procurar um psicólogo também para isso. Não é só no momento que você está em doença, não. E aí, outro lado aqui, voltando para isso com uma importância, tinha transtorno, deficiência, sim, 10 mil. Não, 28 mil. Isso não quer dizer que os que se mataram não tinham deficiência. Talvez não tinham procurado. Não conheciam, não tiveram diagnóstico. Entendeu? Porque quando dá um não assim, no primeiro momento que a gente olha para o dado, diz aí. Então, a maioria que se mata não tem problema mental. Você diz, não,
Isso não quer dizer isso. Aham. Isso quer dizer que não foi detectado Não foi problema, detectado. alguém não fez exame de nada, né? Até, É bom jogar até porque, com os veja dados, bem, assim. se Aham. alguém que tem problema com alcoolismo se mata, tem algum diagnóstico assim para a sociedade? Não, tem para gente que é profissional, Uhum. que diz ali, fulano tinha um problema, ele era alcoólatra, tinha problema com alcoolismo. Para a sociedade ele era bebo, não Aham. tem diagnóstico. Entendo. Então, os fatores de risco são inúmeros, assim, como o professor disse, e Jéssica também já falou, não é necessariamente quem tem depressão, é o histórico familiar, é as questões de gênero, são questões relacionadas a outros problemas mentais, autismo, esquizofrenia, Uhum. podem levar Doença, perda na família, né? luto, né, o luto mal elaborado, ou luto patológico, podem levar. Então, são vários os fatores que devem ser observados. Me diga uma coisa, doutora, e como a ansiedade, a síndrome do pânico, ela leva também... Leva, mas não com tanta frequência como os depressivos. Mas sim, leva, mas não é muito comum, não. A ansiedade, ela está mais ligada ao medo. Ansiedade, quem tem ansiedade tem medo da morte. Então, não é do ansioso tentar a morte. Ela repele de uma forma, chega a ser muitas vezes irracional para quem tem. A gente tem medo e a gente... Oxe, quem tem a síndrome do pânico de não conseguir sair de casa, de imaginar sair Um assalto, alguma e coisa, vai né? morrer de assalto. Então, quem é ansioso, o caminho não é buscar o suicídio, é mais para quem tem as depressões nas suas formas mais graves. Uhum. Gente, eu quero fazer xixi. Fica à pode ir, fica à vontade. Fica à vontade. Pode ir, daqui a pouco eu vou também. Sim, É a minha de coco. professor, voltando. Então, aí você falou sobre os dados de Durkheim, me falou também sobre Sim. as estatísticas agora, você falou mais sobre as causas sociais. E, no caso, o que seriam os remédios Bom, sociais, né? Segundo os estudos realizados por Emile Durkheim. Emily, né? Exato. Emily Durkheim. Pesquisar bastante sobre Olha, ele, gostei já dele. infelizmente, assim, aqui no Brasil, há poucos estudos sobre suicídio do ponto de vista sociológico, ou que buscam uma abrangência como a de Durkheim. Isso é ruim. Por exemplo, eu tive dias atrás pesquisando o banco de teses, de dissertação da UFRGS de Sociologia, não encontrei um sobre suicídio. Quer dizer, poxa, se a gente tem uma ciência que pode contribuir para isso, né? Por que não fazer? E por que é que eu falo isso? Porque para você sugerir o remédio, você tem que saber qual é o problema. Fazer um estudo forte. O Durkheim, no estudo dele, claro, veja, ele está estudando a Europa e com dados principalmente do século XIX. Né? Não é a nossa realidade. Apesar de servir, que muitas características que ele detectou lá estão presentes aqui. Solteiros se matam mais do que casados. Uhum. Né? Viúvos se matam mais do que casados. As mulheres têm filhos, se matam menos do que aquelas que não têm filho. Então, alguns dados dele que ele fez lá servem para cá. E o que ele apontava como uma saída da época. Com a, entre aspas, desintegração da religião da família, ou melhor, esse afrouxamento da religião e da família, aparece um novo substituto, que são as corporações ou profissões. Eu sou sociólogo, eu sou arquiteto, eu sou advogado. Você vê que esses grupos têm corporações, né? Uhum. OAB, né? Sindicato de Sociólogos, ou Sociedade Brasileira de Sociólogos. Esses grupos, eles criam vínculos. Uhum. E eles criam até códigos de ética, de comportamento. Então, veja, a partir do momento que a família, né, não consegue desempenhar determinadas ações, nem a religião, esse grupo aqui tem uma importância do caminho. Como a sociedade moderna tem uma grande divisão do trabalho, sociedade capitalista, uma grande divisão do trabalho, a tendência desse indivíduo está sempre em alguma corporação, sindicato, que for. Então, essas instituições desempenhariam esse papel, né, que as outras perderam. Ou, no caso aqui, o Durkheim não fala isso, mas a gente olhando para os dados, se eu percebo que a família é um fator de bloqueio, ou melhor dizendo, um certo obstáculo para o suicídio, então eu vou ter que investir em alguns comportamentos dela. Eu percebo que a religião tem umas características que prejudicam, então a gente vai tentar
excluir essa característica e ver o que é da religião que... Que é positivo, Exato. né? No próprio Pra dado combater você o- já encontra. Se eu percebo que ser jovem, né, já me predispõe ao suicídio, qual é a característica da juventude que a gente vai ter que atacar para não chegar ao suicídio? Então, os próprios dados eles vão lhe dando, tipo assim, Subsídios para trabalhar e combater. quais são os né? remédios, né? Se eu digo aqui que a morte é causada por isso, então você tem que combater Uhum. isso aqui. A raiz do problema, né? entendi. Perfeito. Uhum. Eu acho que assim surgiram os movimentos, né? Uhum. O movimento feminista, o movimento contra o machismo, homofobia. É a partir do que a gente vê que causa o problema é buscar Os remédios, as soluções. as É isso soluções mesmo. para o Ou problema. eliminá-lo ou diminuir os efeitos dele, né? Porque eu não vou dizer que é normal, né? Porque parece uma insensibilidade na sociologia. Uhum. Mas você tem, toda a sociedade tem suicídio, né? Todas. Então parece que é tipo assim, até certo nível é tolerável ter suicídio. Que é ruim a gente trabalhar com essa perspectiva. O bom é que a gente trabalha com a perspectiva de assim, a gente vai tentar eliminar. Se você pega... Mas é uma realidade, né? É uma realidade. Você tem padrões, né? Dado aqui que nem eu mostrei para você, a probabilidade é, se em 2021 teve 100 suicídios em Sergipe, em 2022 vai ter 100. Por que vai ter 100? Porque se a mesma estrutura social provocou 100 e a mesma estrutura permanece, ela vai o quê? Aumentar, né? Provocar Aumentar. mais 100, ou aumentar ou manter aquele padrão com um coeficiente de diferença muito pequeno. Entendo. Às vezes eu tenho 80, às vezes eu tenho 100, às vezes eu tenho 90, mas você vai olhar, são casas muito próximas. E quando há uma certa disparidade, aí provavelmente porque aconteceu algum movimento ali na sociedade diferente dos outros anos. Uhum. Perfeito. Entendi. Então, acho que é isso, né? Se vocês quiserem fazer alguma consideração, É interessante mesmo, uma interessante colocação, cada um fazer sua consideração. A câmera é aquela A câmera é ali. aquela. Pra falar, né? Eu queria só ler o que eu vi esses dias e eu achei super interessante. Fica à vontade, Dani. Fica à vontade. Agradecemos, inclusive. Desabafo não é terapia. Amigo não é psicólogo. Cerveja não é medicação. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é frescura. Suicídio não é covardia. Teste de internet não é diagnóstico. Terapia não é viajar ou ir às compras. Se a gente ainda pensa assim, a gente precisa refletir sobre isso para ajudar da maneira certa a identificar o problema, onde é que está, se é em mim ou no outro, e ajudar como tem que ser ajudado. Porque muitas vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando, acaba empurrando alguém para uma situação mais crítica. Então, vocês estão realmente de parabéns, foi uma satisfação participar com o professor e trazer as contribuições, né? Porque a gente que está ali na lida todo dia, Complementam, o né? dia, o nome do autor, realmente... É difícil, eu sei disso, porque a gente fica lá Eu não... visitando obras, não sei o Mas que, assim, anotando. foi de extrema importância, também. porque a gente precisa A discutir gente aprendeu o tema, junto aqui, né? A Foi, gente eu já vou precisa falar algo também. discutir, refletir como é importante a gente estar aqui todo dia, ó, conversando e aprendendo e vendo que as causas são muito mais sociais, Amplas, e né? históricas e amplas, complexas, do que alguém olhar para o outro e julgar, dizer, quer se matar porque aconteceu isso ou aquilo outro. Então é algo muito mais complexo e amplo e que merece essa atenção e esse momento. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Dani. Muito obrigado. Foi uma Professor, quer fazer satisfação algumas recebê-la. considerações? Eu vou finalizar com o seguinte, falando o seguinte, né? Nas sociedades industriais, depois eu olho para lá. Nas sociedades industriais, comerciais, né? Capitalista, é dado muita ênfase ou muito destaque às ciências que são chamadas de práticas, né? Devido ao seu resultado técnico, né? Então, daí a física, a química, a biologia, a matemática, elas ganham destaque nessa sociedade burguesa, né? Capitalista, industrial. Comerciais, como nós chamamos, né? Mas as ciências humanas, e aí eu vou também puxar a psicologia para cá, porque ele está mais inclinado para o lado da biologia, mas tem muito a contribuir. Elas não são ciências como essas, mas muitas vezes elas ultrapassam essas ciências. Por que ultrapassa? Porque o físico, né? Se ele ficar só restrito na física, ele não é um ser humano. É Quando ele sai robô, da né? física, Fica robotizado. ele recorre, ou ele tem o seu lado religioso, o seu lado filosófico, o seu lado sociológico, o seu lado psicológico. Muitas vezes nossa ciência, digamos assim, elas não entregam resultado
tempo ou tão rápido como essas outras ciências, mas elas têm muito a dar. Por isso a grande importância das ciências humanas e trazendo também para cá a psicologia. Não são ciências como as outras, são mais do que ciência, né? E aqui agradecer o programa, né? Iguais sentimentos, eu já disse, né? Muito bom compartilhar esse momento, momento de autognose social. Autognose, eu vou guardar isso, meu professor. Eu aprendi. Autognose, eu não sou da área de psicologia, mas aí você já absorve a psicologia. O outro traz um pouco do conhecimento dele, experiência de estudo que for outra também. Então esse é o momento, né? E mais uma vez parabenizá-lo pelo programa, né? Desejar a vocês cada vez mais sucesso. E outros episódios, e claro, estarei lá assistindo. Com certeza. Viu? Muito obrigado. Eu queria agradecer, porque você sempre participa. O professor Dante é nosso... Sempre pergunta. Eu queria falar uma coisa. Tem uma frase de General Máximos que fala assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E esse episódio, todos os outros têm a sua importância, mas esse episódio aí vai ecoar na minha cabeça de uma forma... Eu aprendi muito, né? E eu espero que os jovens e os adultos e as pessoas e os idosos, seja lá quem for que esteja assistindo, também ecoe na cabeça deles esses assuntos, entendeu? O quanto é importante falar sobre as dificuldades que nós encontramos na sociedade, né? Nós somos a sociedade. Do que é que a gente pode fazer para o coleguinha não tirar a própria vida? Né? É como a Dani disse, não é tomar as próprias decisões ou as próprias... se colocar numa situação que você não sabe como solucionar. É levar aquele amiguinho, aquele coleguinha, aquele filho a um psicólogo, né? A pessoas que possam realmente tratar daquela situação. Identificar os sinais, ou tentar identificar os sinais, né? Como o Dani falou e o professor também, são multifatoriais. São vários fatores. Não existe fator X. Fulano se matou porque perdeu o namorado. Não é. Tem toda uma estrutura e vocês sabem disso e vão saber a partir de agora, que se vocês voltarem esse podcast, né? Se você avançou até o fim e não viu, então, por favor, foi de uma contribuição imensa e eu acredito e eu penso que esse podcast tem esse viés de trazer uma contribuição para a sociedade, né? A gente queria e quer deixar nossa marca. Como é que a gente faz isso? Não é só falando das coisas boas, é falando principalmente das mazelas, das dificuldades. Então foi uma honra, uma satisfação, né? Estar com vocês. Eu tô sem palavras. Muito obrigado mais uma vez pela presença e por ter aceito o convite. Foi de bastante valia pra gente aqui. E gostaria de ressaltar que não é o Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, que a gente deve se limitar ao setembro. O dia de combate ao suicídio e valorização à vida são todos os dias. Então, todos os dias a gente precisa estar conversando sobre isso. E não é só... só quem tem a capacidade ou a aptidão de cuidar de casos de patologia psicológica, no caso, que pessoas que levam as pessoas a cometerem o suicídio, são profissionais adequados, né? Psicólogos, psiquiatras. Normalizem fazer terapia, procurar todo mundo, mas existe a questão do ouvir, né? É sempre bom, se alguém quiser parar para falar, se alguém quiser desabafar, sem julgamento, não julgue, apenas ouça. Aquela pessoa só quer ser ouvida. Não vem aqui, vamos lá procurar logo um psicólogo. Às vezes a pessoa primeiro precisa ser preparada. Sim. Porque muitas vezes é a questão da aceitação. Às vezes a pessoa não aceita que está doente. A pessoa não quer aceitar que está doente. Verdade. E às vezes tem a vergonha. Tem a vergonha, o constrangimento de dizer que está passando por um problema psicológico porque não aceita essa patologia. Verdade. Entendeu? Então você, mesmo que você não tenha conhecimento de causa, seja apenas ouvinte. Ouça. A pessoa ela não quer um conselho, ela só quer alguém que possa ouvi-la. Ouvi-la, deixe que ela desabafe, deixe que ela converse, deixe que ela extravase aquilo ali. E se caso, como... você que não tem aptidão, pessoas comuns como eu, como Jéssica, como professor, não tem aptidão, primeiro técnica, ouça, a gente não tem aptidão técnica, mas tudo bem, você pode, depois que a pessoa desabafa, você pode, fulano... vou lhe indicar aqui uma pessoa que pode... eu acompanho, se você quiser, eu lhe acompanho. Isso. Se você não se sente à vontade em ir só, se você não se sente à vontade de ir com o seu parceiro, se você não se sente à vontade de ir com seu pai ou com sua mãe, se você não se sente à vontade de ir com seu esposo ou com sua esposa, e você, já que você me incumbiu, você confiou em mim de desabafar comigo, eu posso lhe acompanhar
Isso. em uma consulta psicológica. Então, não custa nada. Ouçam as pessoas, se prontifiquem, criem mais empatia a vocês. Vá lá, se você, já que essa pessoa ela procurou você e sente confiança em desabafar com você, óbvio que ela vai se ouça, e óbvio que ela vai se sentir à vontade se você disser Que vai acompanhá-la, né? que você vai acompanhá-la, né? Eu Você fiz não um vai curso dizer, vá, sobre isso. procure, vá lá, chame sua Vamos mãe já. para ir com você. Essa pessoa, então, essa pessoa teria procurado a mãe para conversar e Sim, não aham, você. é verdade. Exatamente. Essa pessoa teria procurado Boa o parceiro percepção, ou a parceira para conversar e não você. Aham. Entendeu? Existe essa questão, então é sempre bom tentar isso aí. Vai estar passando o QR Code aqui do professor. Ele é um professor de sociologia. Você pode estar acessando lá o perfil dele, ele sempre tem postagens lá, né? Sempre de cunho sociológico e Umas tal. frases de motivação, frases, eu vi, professor. frases Eu de gostei que tô. reflexão, Dani também, várias lives Dani frases faz. Eu adoro. motivacionais. E se vocês quiserem uma ajuda profissional, temos a doutora Dani aqui, vai estar passando o QR Code dela, você pode estar entrando em contato com ela Através das redes sociais, através né? das redes sociais, você pode chegar no privado Sim. e pedir um socorro, porque ela está aqui justamente para isso. Vai estar passando também o QR Code aqui na tela do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, você pode estar entrando na página, acessando através da câmera do celular, você aponta... E o número é 188, né? Eu falei no começo, E você 180 é o batalhão. Você aponta o celular e vai direcionar você lá para o perfil do CVV no Instagram. E vai estar passando agora também o número do CVV, né? Do Centro de Valorização à Vida. São técnicos, são profissionais. São técnicos E profissionais eles fazem essa a escuta. a escuta. É isso que eu queria falar aqui, o Alberto falou uma coisa importante. Eu fiz um curso, sabe, professor, recentemente, sobre... A gente geralmente se fala muito em curso de oratória, né? Ainda Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Eu fiz um curso de escutatória. E a primeira coisa que a professora falou foi, a psicóloga também, as pessoas, elas não querem uma solução para os seus problemas. As pessoas só querem ser ouvidas. Exato. Aquilo que o Alberto falou, primeiro você escuta, né? Você pode até colocar uma colocação se você se sentir à vontade para falar. Caso contrário, você direciona aquela pessoa. Assim, eu vou acompanhar você no psicólogo. Isso. Venha, eu acho que você precisaria. Você escuta, só escuta. E escutar precisa estar totalmente livre e desatrelado disso de julgamentos. Porque Sim. se você começar a julgar uma pessoa, o diálogo acabou ali. Não existe uma conversa se existir o julgamento. Então, você pode até não concordar com a pessoa, com algumas coisas que ela vai dizer, né? E quando você escuta uma pessoa que você não concorda, não quer dizer que você concorda com ela. Aí você a ouve, você escuta e é através daí que a gente consegue encontrar soluções para ajudá-la, né? Se ela realmente estiver passando por uma situação difícil. Então, é isso aí. De antemão, nós agradecemos aqui mais uma vez. Foi enriquecedor demais, eu tô muito feliz. Estou bastante feliz. Feliz Também. demais em realizar, em finalizar esse mês de setembro com Muitos cortes pessoas lindos. bastante capacitadas. Sério, eu tô me arrepiando aqui porque foi um episódio aquém e superou Todas as minhas bastante expectativas. nossas expectativas aqui. Foi um prazer mesmo, de verdade, Foi um prazer de verdade. Obrigada, Entendeu? muito Sinta-se a obrigada. energia, A gente sinta-se ficar precisava abraçado fazer mesmo. uma coisa especial. Tava muito corrido, né? Como a gente chegou, não, a gente precisa falar sobre o Setembro Amarelo. Tal. Nem que a gente poste em outubro, mas tem que falar. Só que aquela ideia, como eu tô falando, como eu falei antes, né? A gente tem que reforçar essa ideia todos os dias, não só no setembro. Sim. Então, muito obrigado, professor Dinarte, por ter Sigam a gente nas se redes sociais, né, locomovido de lá de da Dores, tua né? Você mora em cidade. Dores. Dores, foi? Depois voltou lá pra escola mais tarde. Mas tem uma Professor, como foi longe? Eu achei que era Lourdes, oi. não longe nada, rapaz. Hoje em dia a gente anda tudo de... pertinho. Hoje o meio de Menino, você veio transporte de hoje é uma Doce das riqueza. Dores. Rapidinho você vai e volta. Muito Tranquilo. obrigado, doutora Dani. Obrigada, É obrigada sempre a uma vocês. satisfação recebê-los aqui. Tô As disponível. portas do Falo Fulano sempre estarão Vamos abertas. chamar vocês mais vezes. Pra Existem vocês. muitos problemas. Existem outros temas que a gente A pode gente queria muito falar debater também. sobre autismo, doutor. É possível Isso. também trazer você para Oxe. debater sobre isso, né? É sim. Então é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a você, fulanos e fulanas que vem nos acompanhando aí nas redes sociais. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanham. Então, inscrevam-se no nosso canal no YouTube para poder estar acompanhando você que ainda não está inscrito. Então, dê essa força. Só a sua inscrição e você acompanhando, a sua curtida já está apoiando, já dá aquele apoio para que o nosso Por favor, né? Por favor. o nosso programa, o nosso podcast
seja fortalecido. Então a gente precisa bastante de vocês, da contribuição de vocês. Nos acompanhem nas redes sociais, que é o Instagram, que a gente vai postando semanalmente os teasers de cada episódio que vai sendo lançado, né? Então é isso aí, muito obrigado, fulanos e fulanas. É sempre uma satisfação estar aqui produzindo conteúdo de bastante responsabilidade para vocês. Então é isso aí, até o próximo episódio. Falou fulanos e fulanas podcast. Deixa as palminhas. Gente, eu tô sem